todo mundo de todos os lugares. O Abril também estava ruim das pernas, né? Mas agora ela melhorou. Vendeu umas marcas. Tá bem melhor. Mas foi uma fase terrível. Eu saí de lá, mas por conta disso, por exemplo. Pessoal, bom dia. Obrigado aí por terem vindo. Obrigado também quem está online. A gente está aqui hoje na Microsoft. Bastante gente para chegar ainda, mas vamos tentar respeitar ao máximo aí, né? Era para as 9, a gente já postergou para as 9h30. Vamos começar a falar um pouquinho aí do nosso evento. Mas, para todo efeito, esse evento será gravado. É importante que quem está no evento online também, né, tem aqui as informações estão compartilhadas, então, importante a mensagem que está aqui no nosso rodapé aqui. Bom, queria começar aqui me apresentando um pouquinho a WhatsApp, depois o Wesley se apresenta também. Nosso objetivo hoje é falar um pouquinho aí da integração de uma plataforma da Microsoft, que é o Dynamics 365, integrado a uma outra plataforma de comunicação, canal de comunicação, que é o WhatsApp, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa integração e suas possibilidades, né, principalmente, mas a gente não vai só falar, a gente vai mostrar. Acho que o ponto alto aqui é a hora que o Wesley entrar, ele vai mostrar um pouquinho como é que essas integrações funcionam. Meu objetivo aqui está em como a gente conceituar esses pontos. Então, só para a gente começar aqui de maneira bem rápida, falar da nossa agenda, a gente vai falar um pouquinho do WhatsApp, falar o que é a plataforma Dynamics, o que é a plataforma da WhatsApp, alguns cenários de engajamento que a gente vai mostrar na demonstração, na navegação, e dúvidas e próximos passos. Tá? Como a gente está fazendo um evento online e um evento também gravado, eu vou pedir para a gente deixar as dúvidas mais para o final, porque a gente faz uma sessão de QA, e aí imagino que todo mundo vai ter dúvidas parecidas, e a gente pode esclarecer de todo mundo, tá bom? Sendo bem rápido aqui, né, como é que a gente se transformou, né, e por que a gente está aqui, né? A WhatsApp acredita bastante no poder do ser humano e de se reinventar, né? E a criatividade, né, a gente percebeu isso nos últimos tempos, que o ser humano tem uma criatividade, e essa criatividade associada com boas ferramentas, né, podem transformar isso em coisas super interessantes. E a gente está no meio disso tudo, né, porque a gente usa plataformas, a gente usa ferramentas e a gente ajuda as empresas a fazer com que essa criatividade, de fato, possa ser executada no dia a dia. Então é por isso que a gente está aqui. A WhatsApp é uma empresa parceira da Microsoft, onde a gente usa as principais ferramentas que estão ali pré-disponíveis, né, pré-prontas, como a plataforma Dynamics 365, o Power Platform e outras, para transformar essas ideias, essa criatividade que as empresas têm, né, em transformar isso em valor para o negócio, em valor para o cliente delas. Então, a gente, em linhas gerais, né, de maneira filosoficamente falando, para isso que a gente existe. Mas no final das contas, né, no nosso dia a dia, a WhatsApp tem um papel fundamental para trazer valor para o negócio. A gente está num segmento em que a maior parte dos projetos que a gente conhece historicamente deram errados, né? Não é a gente que está falando isso. O Gartner fala que 50% a 70% dos projetos de CRM dão errado. Não trazem muito valor para as companhias. Por quê? Porque, na média, os projetos de CRM, eles são, de certa maneira, colocados como se fosse uma outra ferramenta de tecnologia qualquer, como se fosse trocar um sistema de iluminação, né, ou até um sistema de telefonia, né? Então, ele não é exatamente uma implantação técnica, ele é uma implantação que envolve um impacto cultural muito grande, e por baixo disso, a gente tem uma série de coisas que precisam ser muito bem executadas, muito bem pensadas e trazidas para a realidade, senão o projeto não dá certo. Então, no fundo, né, o que o cliente quer ver, o que a gente quer trazer para o cliente é o valor para o negócio. Como é que as nossas soluções, né, as soluções da Microsoft, conseguem agregar valor para o negócio. Mas para a gente chegar lá, a gente tem uma série de coisas que a gente trabalha, como otimização de processos, gerenciamento do projeto, né? Projetos são extremamente complexos quando a gente envolve principalmente áreas de negócio, áreas de tecnologia, áreas de arquitetura. Parametrizações e customizações, o que a ferramenta pode fazer a mais do que ela já traz dentro da caixa para vocês. Melhores práticas de mercado, fazer parecido com o que o mercado faz para a gente não tentar reinventar a roda e não ter um projeto gigantesco. Sustentação e treinamento, integrações complexas, analíticas e AI.
Então, em linhas gerais, o nosso papel está em transformar essas necessidades através dessas principais características aqui em valor para o negócio. Tá? E nessa jornada aí, a gente vem trazendo aí já uma série de reconhecimentos. Então, a BZAP é um dos principais parceiros da Microsoft para a plataforma Dynamics 365. A gente é reconhecido, alguns reconhecimentos mundiais, né, e alguns reconhecimentos nacionais aqui, com premiações no próprio ecossistema da Microsoft. Temos as principais competências, então a gente é um parceiro muito próximo aqui do fabricante e a gente trabalha junto em muitos projetos. Aqui um pouquinho da nossa carteira de clientes, né? Então, tem bastante gente, imagino, aqui na call, bastante gente que vai vir aqui hoje também, que faz parte aqui dessas listas. Então, a gente tem aí alguns segmentos onde nós estruturamos. Tem mais clientes do que isso, claro, mas a gente separou aqui os principais clientes em que nós já fizemos algum tipo de serviço, atuação, principalmente em cima de Dynamics 365. Tá? E aqui, para a gente só começar contextualizando, né, o que é essa plataforma Microsoft. Pode ter gente aqui que nunca viu, nunca participou, nunca viu uma apresentação do Dynamics 365. Eu vou dar um overview bastante rápido do que é essa plataforma. Né? Hoje a gente pode chamar de um ecossistema. Até pouco tempo atrás a Microsoft chamava de CRM, o mercado chamava de CRM, mas esse conceito, na minha visão, de CRM, ele tem ficado um pouco em desuso, né? Porque as plataformas hoje elas atendem muito mais necessidades do que simplesmente uma plataforma de CRM. Então, hoje a Microsoft tem, em torno da plataforma Dynamics 365, uma série de produtos que atendem necessidades específicas para focos específicos e públicos específicos. Então, a gente tem aqui soluções do lado mais voltado para ERP, então, finanças, operações, logísticas, e-commerce, supply chain, e um lado mais voltado aqui para CRM efetivamente, que é Customer Engagement, que a gente tem ferramentas de sales, de Customer Services, de Field Services, Customer Insights e uma série de outras ferramentas. Então, todas essas ferramentas que fazem parte da plataforma Dynamics 365, ela tem os seus nichos de atuação. Só que todas essas ferramentas, elas se baseiam numa única arquitetura, numa única plataforma, que a gente pode chamar aqui também de Power Platform. Então, no fundo, né, o Power Platform, ele permite com que a gente use as ferramentas prontas da Microsoft e a gente estenda essa ferramenta com base nas nossas necessidades, e essas necessidades podem ser customizadas através das ferramentas do Power Platform. Então, a gente, na verdade, tem aqui uma plataforma. Essa plataforma já traz funcionalidades prontas. Então, se eu preciso usar uma plataforma de vendas, eu posso simplesmente comprar o Dynamics for Sales. Se eu tenho uma necessidade dentro da minha aplicação de sales que precisa ser estendida, eu posso estender essa necessidade usando as minhas características da Power Platform, criando um novo fluxo, criando um novo campo, criando um novo relatório usando Power BI, usando Power Apps, usando Power Automate. Então, na verdade, tecnicamente falando, a gente está falando de uma plataforma única. A diferença é a forma com que o cliente vê, né? Como vocês veem. Se eu quero usar uma coisa que está pronta, que o mercado já provou e que faz sentido, eu posso ir direto nas aplicações. Se eu quero construir algo novo, que a Microsoft ainda não me entrega dentro dessas funcionalidades, eu posso construir ela do zero usando o Power Platform. Então, esses dois cenários eles estão muito interligados aqui. Hoje a gente vai falar principalmente de 3 módulos: Marketing, Customer Services e o módulo de Sales. São os 3 principais módulos onde a gente construiu esse cenário de integração com o WhatsApp. Então, principalmente aqui a gente vai mostrar como é que o Marketing, que é uma ferramenta de automação, que dentro dessa ferramenta a gente tem características de campanhas, orquestrações de jornadas. Essas jornadas podem ser multicanais. Então, o Dynamics Marketing é um produto da Microsoft que já vem com um canal de e-mail integrado a ele, mas a gente pode integrar novos canais, como, por exemplo, um canal do LinkedIn, como, por exemplo, um canal de SMS, ou um outro canal que a gente tenha, incluindo o WhatsApp. Então, a gente já tem uma configuração feita para esse módulo, e então, dentro desse módulo, a gente
fez a integração com o WhatsApp. Dentro dessa plataforma ainda, a gente tem um construtor de jornadas. Então, dentro desse construtor de jornadas, a gente pode estabelecer, né, uma linha de raciocínio de comunicação com os clientes, onde a gente vai segmentar quem são os clientes que a gente quer se comunicar, disparar uma mensagem para ele e começar a estabelecer uma rotina a partir dos reflexos que essa comunicação vai ter. Então, se o cliente abrir, se ele acessar, e assim por diante. Então, esse é o nosso construtor de jornada. Então, dentro dessa ferramenta, a gente tem uma série de funcionalidades que se espera para uma ferramenta de automação de marketing. Depois o Wesley vai passar por ela um pouquinho e a gente entra no detalhe. Já a ferramenta de Customer Services, como o próprio nome diz, ele tem também um módulo adicional, né, um add-on junto dele, que é o Omnichannel. Então, o principal objetivo desse módulo é atender clientes, né? É organizar ou gerenciar uma área de atendimento a clientes, de Customer Services, de saque. Então, dentro dessa área, a gente tem um elemento principal, que é a ocorrência. Então, o objetivo dela é que a gente consiga gerenciar as ocorrências, né, esses problemas ou esses incidentes que os clientes nos trazem, mas mais do que isso, que a gente consiga fazer esse gerenciamento desse relacionamento através também de múltiplos canais. Então, para que a gente habilite esses múltiplos canais, que pode ser o chat, pode ser o telefone, pode ser um e-mail, pode ser um WhatsApp também. Então, a gente vai ver como é que a gente linka essas duas coisas quando a gente estabelece uma comunicação através do marketing e esse cliente, então, através do WhatsApp, retorna para a gente. Retornando para a gente como é que a gente organiza essa conversa utilizando o módulo de marketing. E, por último, né, a gente vai mostrar um pouquinho do módulo de Sales, mas aqui o módulo de Sales muito mais no objetivo de estabelecer uma comunicação integrada quando o nosso vendedor utiliza o seu próprio celular para falar com os nossos clientes. Como é que a gente interage com essa conversa, que até então é uma conversa que fica restrita aos registros que estão ali no celular dele e no celular do cliente. Como é que a gente faz com que isso também fique dentro de um cenário corporativo? Tá? Então, em linhas gerais, né, a plataforma Dynamics aqui tem uma série de outras funcionalidades. Acho que se a gente fosse num evento para falar de cada um dos módulos, a gente ia precisar de uma semaninha aí para falar de todos eles, porque são ferramentas extremamente ricas em números de funcionalidades e características, mas hoje o objetivo é a gente ser bastante direto e rápido, inclusive, né, para a gente ter um tempo relativamente curto para a gente mostrar essas integrações. Tá? Bom, falar um pouquinho agora da plataforma de WhatsApp, né? Algumas características importantes, até para que a gente entenda o valor que essas ferramentas têm. Às vezes, quem pode estar participando aqui do evento não seja de uma área de comunicação, não seja de uma área de atendimento, né? E não saibam exatamente o quão impactante é esse canal WhatsApp, né? Então, ele é muito impactante, ainda mais aqui no Brasil, né? Então, a gente tem números espetaculares dele sobre a utilização, né? Então, tem um número aqui interessante que 91% dos brasileiros conectados na internet usam o WhatsApp. E desses 91%, 93% deles abrem o WhatsApp diariamente. Então, se a gente quer estabelecer um meio de comunicação que tenha efetivamente um nível de abrangência, né, e de engajamento realmente comprovado, o WhatsApp com certeza é um canal que não pode ser desconsiderado. Né? E o WhatsApp sabe disso, né? Então, por isso a gente vai ver, inclusive, mais para frente, que ele tenta controlar ao máximo para que esse canal não seja banalizado e que a gente não pare de usar ele porque, putz, eu não consigo mais usar o WhatsApp, que nem nosso e-mail lá do Hotmail, né? Que serve só para a gente receber spam lá. Então, a ideia é que ele ainda se mantenha como um canal premium de comunicação, né? Então, a gente tem outros números aqui, como, por exemplo, o uso do app na América Latina cresceu 164% durante a pandemia, que é também muito grande. A gente tem uma série de vantagens aqui, né, no uso, ou seja, uma das principais, quando foi lançado o WhatsApp, era o fato que a gente não precisa ter um usuário e senha, né? Quem não gosta aqui de ter um aplicativo que não tem usuário e senha? Segundo ponto, ele é um aplicativo leve, cabe em qualquer tipo de modelo de celular, então a gente consegue alcançar praticamente quase todas as classes sociais. Terceiro ponto, grande parte das operadoras tem uma promoção, um plano que você não paga os dados trafegados através do WhatsApp. E isso, principalmente na classe C e D, faz muita diferença. Não adianta nada a gente criar um aplicativo espetacular, onde a gente quer se relacionar com o nosso cliente não consiga baixar o aplicativo e muito menos ter um plano de dados para se relacionar com ele, né? Então, o WhatsApp ele promove exatamente essa
socialização desse meio de comunicação que antes era mais difícil, né? E lógico, aqui no Brasil a gente teve uma adoção gigantesca, né? E engraçado isso, porque nos Estados Unidos está começando um pouco agora, mas quando foi lançado o WhatsApp aqui, a gente teve um crescimento gigante e na época, né, o SMS caiu em desuso, enquanto nos Estados Unidos o SMS aumentou o uso, né? Isso principalmente por uma característica comercial, né? Aqui no Brasil as operadoras cobravam por SMS, e lá nos Estados Unidos não, né? Lá eles tinham planos com SMS muito mais atrativos que aqui. Então o WhatsApp veio e ocupou esse espaço e hoje a gente já está vendo essa popularização desse uso dessa aplicação. Então vamos lá, para o marketing, né? Qual é a principal característica em que as pessoas, ou no cenário de marketing, a gente busca, né? Então, alta taxa de engajamento. Então, hoje a gente, usando o e-mail, a gente tem uma média, né? Se a gente falar aqui de um e-mail frio, 15% de abertura, que esse é um número que tem aqui, foi dado por algumas pesquisas, enquanto no WhatsApp a nossa taxa de abertura pode atingir 80%. Então, de novo, né? É um canal que não pode ser desconsiderado. Alcance de mais públicos, mais personas. A gente tem uma capacidade aqui de personalização em escala, que a gente vai mostrar isso também. Uma experiência mais humanizada. Então, aqui a gente consegue estabelecer o que a gente chama de marketing conversacional, né? Não é só mandar uma mensagem lá, esperar que esse cara entre no site e se inscreva. É muito mais que isso. A gente consegue estabelecer uma conversa em escala e fazer com que essa conversa nutra o nosso cliente para levar ele onde a gente quer, né? Ou para obter respostas sobre o que ele acha, o que ele da nossa marca e assim por diante. Então, escalabilidade e automação é um fator que a gente vai conseguir estabelecer de forma relativamente simples, principalmente com as ferramentas low-code da Microsoft, né? Na parte de Customer Services, né, eu acho que na parte de Customer Services é o que a gente falou um pouquinho, que é onde a gente consegue estabelecer, então, mais um meio de contato para que os clientes efetivamente consigam interagir com a nossa área de atendimento, e, de novo, no canal que ele escolheu, não no canal que a gente impôs a ele. Então, tem vários, né, posso colocar vários exemplos, imagino que vocês também tenham vários exemplos de como um serviço pode ser melhor quando a gente tem o canal de WhatsApp disponível, né? Então, hoje, uma troca de e-mails, a gente sempre fica na expectativa que, aí, quando será que vamos responder o meu e-mail, né? Qual é o timing que será que eles vão responder? E quando a gente está falando no WhatsApp, a gente já está com uma conexão direta ali e a resposta é muito mais rápida. Então, de novo, a humanização do atendimento, né? Monitoramento de índice de satisfação do cliente, é muito mais fácil a gente pegar o calor do momento ali no WhatsApp através de uma conversa, e as ferramentas hoje nos trazem esse tipo de analytics, né, para saber qual é o calor ali da conversa. E principalmente aqui, ó, o registro dessas interações. Então, hoje, quando a gente tem um canal via telefone, a gente grava essas ligações, hoje a gente tem tecnologias para transcrever isso, mas a gente precisa desse processo, né, desse processamento. Hoje, num canal como o WhatsApp, a gente consegue monitorar tudo isso, a gente consegue ter a telemetria sobre isso e consegue gerar insights sobre isso. Então, a gente pode estabelecer hoje, principalmente, como a gente tem o texto ali, né, sendo digitado, a gente consegue também estabelecer conexões com outras tecnologias, como, por que não, o ChatGPT, para nos auxiliar nesse processo de respostas, por exemplo, né? E no cenário de vendas, né? No cenário de vendas, aqui principalmente é a forma com que a gente consegue interagir com os nossos interlocutores. Então, de novo, a gente tem um engajamento lá, uma taxa de conversão maior. Com certeza, eu tenho aqui uma taxa de engajamento muito mais alta quando eu mando uma proposta, quando eu tento pegar um feedback, se eu usar o canal correto e se eu usar um canal aqui como o WhatsApp, né? E ainda assim, permitindo que eu use o meu canal WhatsApp pessoal, mas a gente também tem capacidades aqui de estabelecer uma comunicação através do WhatsApp corporativo, mantendo compliance, mantendo registro. A gente vai mostrar isso também nas demos, né? Então aqui, pessoal, só para a gente estabelecer, né, o WhatsApp ele trabalha de algumas maneiras hoje. O WhatsApp que a gente tem nos nossos celulares instalados, aqui o WhatsApp normal, o WhatsApp pessoal. Ele tem uma versão chamada aqui WhatsApp Business, que você tem acesso através de uma aplicação web, que ele vai te dar alguns controles adicionais para você colocar uma mensagem automática, você tem um íconezinho lá que você é uma loja, você pode estabelecer ali uma espécie de um menu, né? Um processinho mínimo básico para que você tenha de automação. E a gente tem o WhatsApp API, que é o cenário que a gente vai mostrar aqui hoje, que é quando a gente consegue conectar o WhatsApp, essa plataforma, a outras plataformas, como o Dynamics 365. Então, o WhatsApp API,
ele é fornecido hoje através de intermediários, né, que a gente chama aqui de brokers. A gente vai falar de dois aqui hoje, um é o Zenvia, outro é o Twilio, que são brokers já conhecidos no mercado brasileiro e alguns que são preferidos, inclusive, pela Microsoft, né, que é o caso do Twilio. E a gente vai mostrar um pouquinho sobre eles. No caso do WhatsApp API, a gente tem uma série de regras que a gente precisa estabelecer para poder usar a API do WhatsApp. Por quê? O WhatsApp ele tem o principal objetivo de não transformar a sua ferramenta num spammer, né? Que é, se eu liberar uma API onde eu deixo fazer o que eu quiser, você imagina que você, nesse minuto, já tinha recebido aí uns 10 mensagens de propaganda de imóvel, de carro, de produto de saúde e assim por diante, né? Então, o objetivo do WhatsApp é tentar controlar esse meio de comunicação. Como é que ele faz isso quando a gente está falando da API? Para que a gente consiga iniciar uma conversa empresa-cliente, a gente precisa estabelecer qual será essa mensagem que eu vou iniciar essa conversa. Então, eu preciso dizer para o WhatsApp, as minhas mensagens que eu posso iniciar uma conversa com os meus clientes são, e eu cadastro essas mensagens. Nesse cadastro de mensagens, o WhatsApp ele precisa aprovar essa mensagem. Então, por exemplo, não adianta eu colocar aqui, clique aqui e ganhe agora. Esse é um tipo de mensagem que ele não vai aceitar. Mensagens promocionais ou diretamente de marketing. Ele pede minimamente uma mensagem que seja transacional, olha, o seu produto chegou, olha, o seu pedido está ok, ou uma mensagem que seja minimamente customizada, personalizada. Prezado, Flávio, recebemos o seu cadastro, número X e assim por diante. Então, esses cadastros aqui precisam ser registrados na plataforma do WhatsApp e o WhatsApp aprova isso. Eles pedem uma semana para aprovar, mas eles têm aprovado em torno de algumas horas, eles têm executado esse processo de aprovação. E uma vez que essas mensagens estejam, então, aprovadas, aí sim a gente pode usar a nossa plataforma para disparar para os nossos clientes em escala essas mensagens, usando esses modelos iniciais. Então, o WhatsApp ele tem esse conceito do WhatsApp Message Template, que é onde a gente inicia uma sessão pela empresa. Quando a gente inicia uma sessão pela empresa, qualquer outra mensagem após o cliente dar um OK, aí fica livre. Aí eu posso estabelecer qualquer mensagem que eu queira enviar, tá? Mas essa abertura de conversa, ela é super importante e é isso que vai estabelecer se vocês têm credibilidade ou não têm credibilidade. Então, se vocês criarem message templates, chegar no celular do seu cliente não aceitar a sua conversa, a credibilidade de vocês perante o WhatsApp vai cair e vocês muito provavelmente serão bloqueados para enviar novas mensagens, como se fosse um esquentamento aqui de IP que antigamente tinha no e-mail. Então, a gente precisa ter essa credibilidade válida. Por isso que é super importante essa personalização aqui, tá? Falando um pouquinho aqui também de como é que isso funciona, né? Então, esse exemplo que a gente vai dar, a gente está conectado aqui o nosso Dynamics 365 com o Twilio, e aí, através do Twilio, a gente vai iniciar uma conversação através do Message Template, e esse Message Template aqui vai esperar com que o usuário dê uma resposta para a gente. E a partir dessa resposta, a gente vai estabelecer uma conversação com ele através de um bot ou através de uma pessoa mesmo falando do outro lado. Mas o mais importante é que todo esse caminho ele estará sincronizado, estará registrado dentro da nossa plataforma, tá? Bom, tem um outro conceito aqui que é super importante para quem vai trabalhar principalmente em alta escala e quer, né, ter uma base de clientes muito grande e quer usar o WhatsApp como meio de comunicação, seja para marketing, seja para canais de entrada, que é como é que é feito a cobrança disso, tá? Hoje o WhatsApp ele cobra para que você possa se comunicar com clientes, não é de graça, tá? Mas como é que é feita essa cobrança? Hoje tem uma certa confusão aí. E por que existe essa confusão? Porque os brokers cobram de maneiras diferentes, né? Então, eu separei esses dois brokers para dar esse exemplo. Então, por exemplo, nesse cenário, a gente tem um cliente que o cliente envia uma mensagem para o nosso número de WhatsApp corporativo, tá? Esse WhatsApp corporativo, ele está conectado no nosso Dynamics, e a partir daqui, a nossa empresa, né, o nosso Dynamics 365, roteia essa mensagem, chega até um agente nosso, e esse nosso agente responde, né? O que acontece aqui? Quando o cliente entra em contato com a gente,
o cliente é responsável por abrir uma nova sessão. Toda nova sessão de conversa ela tem uma duração de 24 horas. O que isso significa? Que a partir de uma sessão aberta, eu posso trocar qualquer mensagem dentro de 24 horas com esse cliente, sem pedir uma nova autorização, sem pedir uma nova sessão. Tá? Essa sessão ela pode ser iniciada tanto pelo cliente quanto por nós. E tem preços diferentes. Se você for iniciar pela empresa ou se o cliente for iniciar essa sessão, são preços diferentes. Nesse exemplo aqui, o cliente iniciou. A Twilio cobra 18 centavos por sessão, pela abertura da sessão. A Zenvia cobra 37 centavos pela abertura da sessão. Legal, então só o fato do cliente ter mandado essa mensagem para a gente já pagou essas duas taxas aqui, dependendo do broker que vocês estão utilizando. Quando a empresa responder aqui para o cliente, a Twilio vai cobrar para cada mensagem que você enviar ou receber dentro da sessão, 3 centavos. Já a Zenvia não cobra nada. Ela cobra só o valor da sessão. Então, para ela cobra aqui 0. Ela cobra mais na abertura da sessão, mas durante as conversas enviadas ou respondidas dentro de uma mesma sessão, ela não cobra nada. Já a Twilio já cobra aqui uma taxinha. Então, aqui vale muito a pena a gente entender qual que é o nosso cenário. Se o nosso cenário, às vezes, é mais de atendimento, onde a gente tem muitas conversas dentro de uma mesma sessão, sei lá, 100, 200 conversas, talvez valha a pena a gente pensar num cenário com a Zenvia, talvez financeiramente valha mais a pena. Se eu penso num cenário mais simples, onde as minhas conversas têm 3, 4 trocas, talvez valha um cenário aqui com a Twilio, né? Mas, vamos lá. A empresa vai responder sem custo na Zenvia, com custo na Twilio. Isso aconteceu, então iniciou aqui às 9h16, às 9h21 eu, teoricamente, encerrei essa minha primeira etapa de conversa. E aí passou um dia depois, a minha sessão de 24 horas foi encerrada, e aí a empresa iniciou uma nova sessão. Então, olha o preço que é diferente. Na Zenvia, para a empresa iniciar uma sessão, custa 56 centavos por sessão. Na Twilio custa 30 centavos. Então, olha lá, quando o cliente começa a sessão na Twilio, 18. Quando a empresa inicia a sessão, 30. Zenvia, quando o cliente inicia 37. Quando a empresa inicia a sessão, 56. É uma diferença significativa se a gente pensar isso em escala, né? E aí, lógico, o cliente responde, um tem custo, o outro não tem custo. No final das contas, essa conversa, se ela fosse pela Twilio, custaria 60 centavos e na Zenvia custaria 93 centavos. Então, entender essa dinâmica de cobrança é super importante para a gente fazer a escolha também do broker correto. Tá? Então, essas cobranças são feitas através desses brokers e vocês precisam estabelecer uma integração com esses brokers. Tá? Nesse caso aqui, a gente recomenda o uso da Twilio. Tá? A Twilio é um parceiro global da Microsoft, ela já tem várias conexões pré-prontas com os produtos da Microsoft e, tecnicamente, é mais simples de se integrar. Agora, a Zenvia também funciona, a gente tem vários clientes que usam Zenvia, inclusive nós temos um produto de integração do Dynamics Marketing com Zenvia já, então é uma plataforma que funciona muito bem também. Mas, se você quiser cortar caminho, a Twilio costuma ser um bom caminho que a gente recomenda, tá? E vamos seguir aqui. Bom, quais são aqui os cenários de engajamento, então, que a gente vai demonstrar para vocês, tá? O primeiro deles é onde a gente tem aqui o marketing ativo. Então, usando a nossa plataforma Dynamics Marketing, a gente vai conectar com os nossos clientes via WhatsApp e fazer com que esses clientes sejam atendidos pelo nosso canal aqui de atendimento usando o Customer Service. Mas vou passar aqui, então, a palavra para o Wesley. O Wesley vai demonstrar para a gente como é que esse fluxo pode funcionar usando efetivamente as ferramentas. E a gente vai começar com a demonstração. Wesley, por favor. Obrigado, Flávio. Bom dia, pessoal. Acho que eu reforço a ideia aqui, né, sobre a parte de cenários, principalmente para o pessoal que está online, né, já podem ir mandando dúvidas no chat, a gente também vai responder tudo ao final. E não se apeguem tanto apenas a esses 3 cenários, né? A gente sabe que cada cliente é um caso, né, cada organização é uma necessidade diferente. Então, o que a gente procurou trazer aqui para a demonstração são alguns cenários que a gente vê com certa constância, né, nos nossos projetos. Mas não quer dizer que, nossa, Wesley, mas nenhum dos 3 aqui que você mostrou nos atende. A gente tem um pedaço ali que é diferente,
fiquem bem tranquilos que é sempre possível adaptar, né? Até como o Flávio mostrou um pouco ali no slide sobre Dynamics, né? Sobre Power Platform. Bom, então esse primeiro cenário é justamente sobre a parte do marketing ativo, né? Onde a gente notifica ali o cliente através do WhatsApp dele. Então a ideia é nós abrirmos, né, uma sessão ali, notificando ele, esperando algum tipo de resposta. E o marketing é justamente relembrando o nosso módulo para execução, né, para automação, orquestração de campanhas. Então, a ideia aqui é o marketing se conectar justamente com essa Twilio, né, que é o responsável, é o broker por conectar com o WhatsApp, e depois a gente conseguir atender essa pessoa em tempo real através do módulo de Customer Service. Testando. Beleza. Bom, então agora eu vou compartilhar aqui um pouco do meu ambiente, né? Eu já estou aqui no meu módulo de marketing de saída, né? Nossa parte ali de execução. E aqui, qual que é a ideia, né? Nós falarmos justamente sobre essa parte, primeiro, de orquestrar a campanha, né? O quão fácil é um usuário comum ali, não precisa de nenhum time de TI, nem grandes códigos ali para criar um tipo de jornada, né? Eu já até tenho aqui algumas criadas, eu posso mostrar para vocês como que fica isso numa visão mais de calendário. Então, a ideia é que o time de marketing de vocês criem aqui essas regras de relacionamento com os disparos aí de acordo com cada gatilho, né? Com cada necessidade. Aqui eu vou criar uma jornada bem simples aqui com vocês inicial, mas como eu falei, né, cada caso é um caso, né, cada cenário é uma necessidade. Então, o primeiro ponto é a gente sempre escolher, né, quem é o público-alvo, quem é o grupo de pessoas que a gente quer atingir com aquela mensagem. E a ideia de segmentação, né? Então, a gente consegue construir segmentos, né, grupo de pessoas com base em atributos daquele cliente, né, ou com a empresa desse cliente, mas também como gatilhos, né, são os nossos eventos. Então, por exemplo, se um registro foi atualizado, se ele acessou alguma página ali de uma landing page, né, do banco institucional, a gente consegue agrupar essas pessoas para atingir elas através de mensagem. Então, aqui eu vou definir o meu público-alvo, já tenho o meu segmento pré-criado, né, para nós ganharmos um pouco de tempo. Vou selecionar aqui, por exemplo, eu tenho um cenário de alunos inadimplentes, né? Então, o meu ambiente está num contexto aqui de educação, né? Então, por exemplo, eu fiz aqui uma busca, eu quero pegar todos os alunos que têm algum problema com pagamento. Então, beleza, selecionei aqui o meu grupo. Qual que é o próximo passo? Eu adicionar qual é o bloco, o que eu quero fazer aqui, que tipo de disparo. Então, a gente já tem aqui configurado, né, como um canal, justamente o WhatsApp. Então, eu venho aqui, seleciono o WhatsApp, e aí, uma vez que eu escolho, né, selecionar o WhatsApp como disparo, eu tenho que justamente selecionar uma daquelas mensagens que o Flávio comentou, né, um dos templates ali aprovados pelo time do WhatsApp junto à Twilio. Então, eu já tenho aqui, né, um de inadimplência de pagamento, tenho outros ali de notificação de evento, né, outros cenários, outras necessidades. Vou selecionar aqui, por exemplo, o de inadimplência, e aí eu tenho uma régua bem simples. Tenho um grupo de pessoas e eu quero mandar uma mensagem sobre inadimplência de pagamento diretamente ao WhatsApp desse aluno. Né? Então, se eu clicar aqui, por exemplo, nessa mensagem, vocês conseguem ver como que isso foi configurado dentro do CRM. Vou expandir aqui só para vocês verem um pouco melhor, vou dar um zoom aí para o pessoal que está online também visualizar. E aqui é como que fica o cadastro, né, dentro do CRM daquele modelo lá do Twilio. Então, a pessoa de governança responsável por esse cadastro de mensagem, né, por pegar essas aprovações, ele traz aqui para o Dynamics, né, então ele aprovou lá com o time, traz aqui para o Dynamics, e ele consegue criar de uma maneira bem fácil. Basicamente, ele traz aqui a mensagem, e aonde ele quer que seja um conteúdo dinâmico, ele consegue usar um sistema de tags. Né? Então, no meu caso, eu tenho um olá, tenho ali entre chaves ali o número 1, e aí uma mensagem fixa, né, com o nosso sistema, pendência de pagamento. Ah, Wesley, o que é esse 1 aqui? Eu tenho uma lista aqui de referência, né? Então, por exemplo, 1, eu sempre vou pegar o nome desse contato, né, o nome desse cliente. Se eu passasse o 2, por exemplo, eu pegaria ali o nome do meu usuário. Se eu passasse o 5, eu pegaria o nome da empresa desse usuário. Essa tag você configura ali no próprio Dynamics, isso daí? Sim, a gente tem o cenário que a gente pode criar aqui no Dynamics e já pedir lá uma aprovação, né, para o WhatsApp, ou você primeiro cria lá com o WhatsApp, né, junto à Twilio, e depois só traz para cá para facilitar para o pessoal de negócios, né, conseguir visualizar isso. E o processo de aprovação, então, é tanto da mensagem em si, quanto das tags que eu vou buscar para fazer essa... O que você manda para a Twilio é
o modelo da mensagem, né? Você não precisa dizer que a live é o nome do cliente, você precisa só dizer que a live é o conteúdo dinâmico. Está segregado naquela tag, não preciso... Não precisa. Só precisa dizer, olha, essa aqui vai um número 1, que é um conteúdo dinâmico, por isso as chaves. Né? Então, dessa forma que eu tenho o meu modelo de mensagem, olá 1, com o nosso sistema, e aqui embaixo eu tenho meu material de referência, que o 1 é o nome do usuário. Depois a gente pode até acompanhar, né, quais disparos que estão usando esse modelo de mensagem, quais disparos que estão naquela jornada. A gente também consegue ter esse track, né, eu posso mostrar para vocês mais adiante. Então, eu selecionei aqui o WhatsApp, meu modelo de mensagem, e eu posso adicionar um outro bloco se eu quero fazer algum tipo de verificação em cima disso. Será que essa pessoa recebeu? Será que ela tem um número válido na minha base? Será que eu estou bloqueado? Talvez a pessoa bloqueie ele porque não quer mais receber por algum motivo. Será que ela leu? Então, a gente tem possibilidade de fazer condições aqui dentro. Então, eu olho se justamente a minha mensagem na inadimplência de apagamento, se ela foi enviada, se ela foi recebida, se ela foi lida. A gente pode trazer aqui uma série de status. E aí, em cima disso, você pode ter estratégias. Né? Então, por exemplo, se foi aqui entregue com sucesso, ou seja, é um número válido, ela tem um WhatsApp e tudo mais, eu posso aqui, no sim, disparar um e-mail, por exemplo, ou disparar uma outra mensagem. Ah, não, ela não recebeu, já passou ali 3 horas que ela não recebeu, provavelmente deve ter algum tipo de problema. A gente pode cair aqui no caminho negativo e criar uma tarefa, por exemplo, para o time interno contactar por algum outro e-mail, tomar algum outro tipo de iniciativa. Né? Então, eu entrar em contato aqui, eu cadastro uma tarefa para o meu time de marketing. Deixa eu mandar aqui o e-mail. Né? Então, a jornadinha bem simples fica justamente dessa forma. Né? Segmentos, mando ali para o WhatsApp, se foi entregue, se foi lido, né? Dependendo do caso, eu vou para um caminho positivo ou um caminho ali da tratativa em cima disso. Colocando esse fluxo aqui para rodar, né? Essa régua, que é essa jornada do cliente, eu já tenho aqui, inclusive, ela executada, nós teremos justamente essa visão. Então, eu consigo saber ali que eu tenho 6 alunos, né, na característica de inadimplência, mandei ali para o meu WhatsApp, 6 aqui foram processados, processados mesmo, e aí no sim, por exemplo, só um, né, que foi entregue com sucesso e o resto cai tudo no negativo aqui, não é um cenário muito legal aí para os clientes. E aí, como eu falei, né, a gente pode construir aqui a régua do tamanho que for, dependendo aí com cada necessidade. Então, beleza, Wesley, você mandou aqui essa mensagem aqui para esse aluno inadimplente, mas como que isso fica, né? Como que ele recebe lá do outro lado? Então, aqui eu vou compartilhar com vocês o meu celular. Acho que eu já até recebi aqui a mensagem. Deixa eu ver se consigo só espelhar aqui para vocês, só um segundo. Bom, então aqui eu estou com o meu celular, né, espelhando, eu sou um dos alunos ali que estava inadimplente, né, que recebeu aqui, foi impactado através dessa jornada de marketing, e eu já tenho aqui, né, o contato aqui da BZAP que me mandou, né, olá Wesley, com o nosso sistema pendências de pagamento. Vou abrir aqui a notificação, e aí a gente consegue oferecer para eles, não sei se dá para vocês lerem certinho aí na projeção, talvez fique um pouco pequeno, deixa eu ver se eu consigo aumentar, só um segundo. Configurações. Wesley, enquanto ele olha lá, aqui existe uma consideração também que eu fiz. Existe aquela consideração do broker ter a pré-aprovação da mensagem que eu estou formulando. E você falou de uma outra preocupação que me pareceu bastante interessante. Evitar uma banalização do canal, como tem no e-mail, com o caso dos spams. À medida que eu fiz ali, entrei na jornada, se o meu cliente bloqueou aquela mensagem, eu tenho um analytics que me mostra isso para evitar tanto um custo indevido, porque eu vou estar mandando uma mensagem que está sendo rejeitada e estou provavelmente pagando para a utilização desse canal, mas eu também tenho como mensurar um analytics que me dá para avaliar a efetividade desse tipo de comunicação, desse canal. Aqui na jornada você já tem o feedback, se a mensagem foi entregue ou não, que dá para você tomar uma decisão, né, de maneira real time aqui. Então, se não foi entregue, eu coloco esse cara numa lista, segmento ele de uma certa forma, ou até nas próximas jornadas que você for fazer, você já na sua segmentação você considera isso.
quero pegar pessoas que só tiveram... Exclui as pessoas que negaram minhas mensagens, que não consegui entregar nas últimas campanhas, por exemplo. Essa é uma forma de você tentar minimizar isso daqui para frente. O Analytics, para que você entenda qual é o seu nível de credibilidade perante ao Facebook, né, a Meta, isso tem lá dentro da sua conta corporativa dentro da Meta. A gente ainda está estudando meios de trazer esses Analytics para dentro do Dynamics, para te ajudar nessa tomada de decisão no momento da construção da campanha, mas ainda a única coisa que a gente consegue trazer nesse momento, né, que está pronto aqui, vocês conseguem ver, essa mensagem ela foi entregue dentro do fluxo, tá bom? Um dos nossos cenários, né, que a gente vai mostrar mais adiante, é justamente o cara ter a opção, não, eu quero continuar recebendo, ou não quero mais continuar essa conversa. E é como o Flávio falou, né, ele pode entrar num segmento que a gente chama de segmento de supressão, onde, por exemplo, ele pararia aqui de receber coisas dessa jornada, ou você usa isso num filtro aí de um outro segmento, né, de não receber esse tipo de mensagem para essa pessoa. Bom, então aqui eu aumentei a tela aí para vocês enxergarem um pouco melhor, se alguém tiver alguma dúvida pode mandar aí no chat. Mas a ideia aqui, né, então, eu notifiquei esse aluno, lá o Wesley, com os nossos sistemas pendentes de pagamento, e ofereci aqui para ele duas opções. Né, ele poderia, por exemplo, iniciar uma conversa automatizada ali de gerar uma segunda via de boleto, não precisaria interagir com um agente humano, né, escalar isso para um contato, ou ele escolhe, não, eu quero falar com a gente, quero tratar isso aqui, porque eu realmente preciso conversar, saber o que está acontecendo. Então, ele clica no botão que ele quer falar com a gente, e aí, como ele está dentro aqui dessa jornada, né, dessa sessão das 24 horas, ele vai escalar isso para um agente lá que já está esperando esse atendimento, né, ele vai receber toda essa parte de contextualização. Então, ele selecionou aqui falar com o agente, né, já foi respondido, aguarde um momento enquanto iremos transferir para um de nossos agentes, e aqui agora eu vou fazer o papel também, né, do atendimento. Então, vou só diminuir aqui a tela. Beleza, então aqui na direita, né, eu estou na minha visão ali, né, do meu aluno que está conversando pelo WhatsApp, e na esquerda eu estou na visão da área de trabalho de um agente de atendimento. Então, como vocês podem ver ali a janelinha, né, já tem um escalonamento, né, uma solicitação do WhatsApp do Wesley, então ele já encontrou essa pessoa na base, e aí eu tenho a opção aqui de aceitar, né, ou rejeitar. Esse de rejeitar é possível tirar, né, fique tranquilo, a gente sabe que algumas organizações não permitem a gente, não, que não quero atender, eu quero algo, tem que atender sim, tem que resolver. Mas, enfim, aqui eu vou aceitar, e a gente vê aqui o que dá para fazer, né, em cima disso. Então, beleza, ali ele já trouxe, né, até uma contextualização, né, que o Wesley ali, ele selecionou falar com a gente, né, a nossa automação aqui já pediu para ele aguardar um momento, e aí eu posso responder ele tranquilamente aqui, oi, e vai sair do outro lado. Então, essa conversa aqui, ela vai ficar aberta por 24 horas, se a gente parar, né, de responder ali, não ter uma interação, a gente só vai conseguir responder essa pessoa se enviar uma outra mensagem de um modelo aprovado, para abrir de novo às 24 horas. Mesmo que já esteja aqui no atendimento omnichannel. Então, não tem como, nossa, o cliente não responde faz 2 dias, eu também não mando mensagem, vou mandar agora pelo Customer Service. Não é possível. A gente tem que mandar um modelo de mensagem. Então, aqui, eu vou colocar aqui, por exemplo, que eu estou bravo, tipo, não gostei dessa cobrança. Opa. Por que a gente não recebe a mensagem que foi enviada aqui no atendimento? Você só recebe falar com o atendente, você não recebe o histórico. A gente acabou não configurando para trazer essa parte por outras questões aqui de negócio, mas seria possível sim a gente passar o que o marketing, né, também enviou, por que ele escolheu falar com a gente. Também seria possível de configurar. Bom, então aqui o Wesley, né, ele respondeu ali que ele está bravo, ele não gostou dessa cobrança, e se vocês forem reparar aqui na visão do agente, a gente tem, né, uma análise em tempo real do sentimento, né, então o sentimento ali do Wesley está ligeiramente negativo, ele não está satisfeito. Então isso pode servir até como insight para um supervisor tomar a frente, né, nossa, o que está acontecendo aqui nesse chat, por que ele está ligeiramente negativo, né, no feedback super negativo, deixa eu lá ver o que está acontecendo. A gente pode falar até um pouco mais a fundo de como funciona essa parte aí de supervisão. Então, bom, aqui eu estou conversando, né, eu poderia mandar um áudio, poderia mandar emoji, poderia mandar um anexo, toda uma interação normal ali do que a gente tem num tipo de comunicação, né, através de chat. E aqui, mais ao centro da tela, eu tenho o meu resumo, né, de quem que é o Wesley, quem é que está essa pessoa conectada.
Então, o nosso contato aqui é o Wesley Lombardi, ele veio do canal de engajamento WhatsApp, ele ficou 50 segundos ali na fila de espera, e ele caiu numa fila, ele foi roteado para uma fila padrão, né, não teve nenhum tipo de tratativa. E aqui eu poderia, por exemplo, abrir o detalhe do Wesley, ter toda a visão 360 de quem é esse cara. Beleza, ali eu tenho um resumo, mas eu quero ver a fundo. O que tem vinculado a ele? Será que ele tem alguma oportunidade? Será que ele tem alguma ocorrência? Que tipos de outros engajamentos, né, já foi realizados com ele? Então, só esperar aqui carregar. Né, então, ó, aqui abriu os detalhes, né, do Wesley Lombardi, né, o nosso contato aqui que está precisando de algum help. E a gente já vê logo de cara uma linha do tempo. Então, no passado, ele já teve outras interações com os agentes. Ele já teve uma conversa através de WhatsApp, né, onde a gente poderia, por exemplo, aqui acho que é até um tópico importante, né, porque as organizações funcionam de forma diferente, é que a gente consegue ter o histórico disso, né, ter o rastreio. Então, nossa, ele conversou aqui com a gente no dia 5 de fevereiro, mas o que ele conversou? Né, então, isso fica armazenado dentro do CRM. Né, então, aqui tem justamente quando que aconteceu, né, o Wesley aqui conversou com a gente administrativo, essa conversa já foi encerrada, né, durou aqui 1 minuto e 7 segundos, e foi aqui no dia 1º de março. E a gente consegue ter todo esse log, né, todo esse transcript aqui do que foi conversado. Deixa eu voltar aqui para o caso do Wesley. Da mesma forma que a gente tem a linha do tempo, né, das conversas, a gente vai ter todo tipo de interação. Então, se teve alguma tarefa ali relacionada a ele, se teve algum tipo de oportunidade, né, a gente pode visualizar outros insights, ele já compareceu a um evento de marketing, que tipo de campanhas ele já recebeu. Deixa eu ver se aqui embaixo eu tenho mais algumas informações. Se ele tem aqui registros vinculados, olha, ele tem oportunidade aqui de ensino, né? Então, em algum momento, a gente já tentou vender ensino infantil 1, ensino com o básico 2 aqui para ele. Então, a gente consegue fazer qualquer tipo de verificação, né? Justamente construir essa visão 360 com vocês. E não só do contato, né? Eu poderia aqui em cima abrir outras abas. Então, Wesley, beleza, você mostrou o contato, mas eu quero ver aqui todas as ocorrências ali que eu atendo, né, em paralelo com o Wesley. Quero ver se tem alguma coisa ali parecida. Então, aqui eu consigo navegar nas minhas ocorrências ativas, por exemplo. Eu consigo aqui abrir boletim, às vezes tem alguma coisa ali que me serve para algum tipo de resolução. Em cima disso, a gente está fazendo algo muito manual, né, que é navegar nas ocorrências, navegar nas oportunidades. Mas existe aqui um suporte inteligente que ele vai sugerir com base no contexto, olha, você está conversando aqui com esse Wesley sobre pendência de pagamento, você já teve ocorrências resolvidas com esse cenário, será que não te ajuda ali a resolver o problema? Né? Então, ele vai aqui, o suporte inteligente, oferecer ocorrências parecidas, ele vai oferecer artigos de conhecimento que tem algum tipo de relação que está sendo conversado no chat e outros tipos de informações que ajudam aí na produtividade do agente. Além do suporte inteligente, a gente pode montar aí uma série de scripts, né? Então, como que o agente deve atender aquele caso? Né? Então, aqui são os nossos roteiros de atendimento. Então, se chegar ali um cenário, por exemplo, que é para tratar sobre financeiro, o nosso agente ele tem que confirmar primeiramente o RA do aluno, né, uma instrução, então ele pode marcar aqui como ele já fez essa tarefa, e ele pode aqui, próxima etapa, gerar uma segunda via do boleto, onde a gente poderia configurar um macro, por exemplo, com um clique ali, ele cria algum tipo de registro, faz algum tipo de disparo, ou só uma instrução mesmo textual ali para ele realizar aquela tarefa. Então, esses scripts... Aí seria como um best practice para fazer esse tipo de atendimento. É uma padronização, né? Para cada cenário você tem aquele checklist ali de como atender aquele caso. E essa configuração dos scripts são vocês mesmos que fazem ao longo do tempo, né? Então, pensando aí num projeto, existe toda uma fase de treinamento onde vai ter alguém responsável aí do time de vocês que vai administrar esses scripts, né? Administrar esse tipo de interação, né? Não precisaria do parceiro para esses casos. Bom, então aqui eu mostrei para vocês um pouco do resumo da conversa, né? Um pouco da visão 360 do contato, a navegação nas oportunidades, né, navegação das ocorrências. Aqui até recebi já um áudio, né, então totalmente possível aqui mandar pelo WhatsApp. E aí a gente tem o que a gente geralmente gosta, né, de usar respostas rápidas ali para não ficar sempre enviando a mesma coisa, né, então a gente pode liberar, inclusive, que o agente cadastre as próprias respostas deles, ou a gente trava isso só para o administrativo, que eu acho bem mais interessante, porque a gente nunca sabe o que a gente vai cadastrar. A gente pode iniciar uma consulta. Então, por exemplo, nossa, esse caso aqui está muito complicado, vou pedir para o Flávio, por exemplo, me ajudar nesse atendimento. Então, eles podem conversar em conjunto ali num chat separado, né, um chat interno, só para resolver, ou ele pode escolher escalar.
não, isso aqui o Alan resolve, ou vou mandar para uma fila aqui que é sobre ambiente virtual, uma fila do financeiro. Então, você pode transferir e aí ele vai tocar lá para o outro lado. Ou eu poderia fazer anotações. Então, vamos supor aqui que o Wesley, né, mandou alguma coisa aqui, por exemplo, algum tipo de CPF, e eu tenho que marcar isso. Eu não vou salvar isso no bloco de notas do computador, né? Eu poderia justamente vir aqui copiar e salvar isso como uma observação interna. Aí depois o time lá dos trâmites pode fazer esse tipo de colher, né, informação. A dúvida? Uma dúvida, aqueles botões do WhatsApp, eles que estão já pré-configurados ali nas suas mensagens Sim. do bot ali, a gente que configura? E aonde configuramos isso, se for a gente, no caso? Sim. Esses botões, eles também são configurados no mesmo momento que você manda a aprovação do modelo de mensagem com o WhatsApp. A parte do template? Isso. Então, eu até posso mostrar para vocês aqui no nosso Twilio. Deixa eu pegar aqui, mensagem templates. Eu pego justamente essa aqui que eu enviei. Vamos pegar aqui. Então, a gente configura qual que é o nosso texto e a gente tem aqui a opção de colocar botões, que é um recurso opcional. Ah, legal. Aí a gente pode colocar, se eu não me engano, até 3 botões ali de respostas rápidas ou 2 botões de ação. Por exemplo, direcionar ele para um link institucional ou abrir algum tipo de arquivo. E aí que configura, a gente vê a mensagem que o marketing viu? No Twilio que a gente configura? Aqui a gente configura o modelo da mensagem que o WhatsApp liberou para a gente poder usar lá no marketing depois ou em algum outro módulo do Dynamics. E para o agente receber essa mensagem? É aí no Twilio? Não entendi. Pra Aquela gente... parte do histórico que eu te mandei? Isso, não, é uma outra configuração afora. Deixa eu voltar aqui para o nosso customer. Então, beleza, vou cancelar aqui. Acho que dúvida tirada sobre os botões? Beleza. Obrigado. Deixa eu só expandir aqui a tela. Então, eu estava atendendo aqui a sessão do Wesley, né? Eu poderia ter outras sessões aqui ao mesmo tempo, de acordo com a capacidade de cada agente, né? Isso é configurável. A gente sabe que cada agente pode ter uma habilidade diferente, né? Ele pode atender ali contextos diferenciados, para a gente fazer justamente o roteamento, né? Quem é a melhor pessoa para atender aquele caso? A gente não deixa isso avulso e deixando a pessoa ali, nossa, para quem será que atende esse tipo de caso? A ideia é nós configurarmos isso junto com vocês, depois vocês podem fazer manutenção tranquilamente. Então, aqui na sessão, a gente está conversando aqui tranquilamente, eu posso encerrar o chat, até acho que o Flávio mandou uma outra mensagem aqui, reconhecendo pelo número, mas eu não estou aqui na base. Então, eu tenho aqui duas conversas, né, em paralelo. Eu tenho tanto a parte do Wesley, quanto aqui um número desconhecido. Wesley, chegou um número desconhecido, o que eu faço? Você pode aqui na hora cadastrar essa nova pessoa. Né? Então, eu venho aqui em novo contato, ou uma nova empresa, né, dependendo aqui de qual que é a pessoa, né, que está sendo conversado. E aí você preenche toda a informação aqui na hora, e esses dados eles servem para o Dynamics como um todo, para reutilizar no marketing, para reutilizar no módulo de vendas, por exemplo. Ou se essa pessoa já existir na base, mas ela não estava com esse número de telefone, você pode linkar uma coisa na outra, né? Sim. A conversa com um cliente existente ali. Sim, você pode fazer uma busca aqui, eu posso até verificar se tem. Qual seria o máximo de interações que por exemplo, um analista pode ter trabalhando com Customer Service ali? Tipo, ele recebeu uma chamada do WhatsApp, por exemplo, aí ele está tratando ali com esse primeiro cliente, aí ele já recebe uma outra mensagem de um outro cliente. Quantos ao mesmo tempo o analista pode estar atuando com o Customer Service? E isso é o administrativo que vai configurar. Então, para cada agente, ele vai ter um número de capacidade, é como se fossem créditos. Por exemplo, então, o agente Wesley, ele tem aqui um crédito de 10. Cada chat vai consumir 1, por exemplo. Então, ele pode atender 10 simultâneos. Né? Então, essa é a forma mais básica para explicar assim de como funciona. Então, esse tipo de gestão fica pelo administrativo do Customer Service. Beleza, valeu. A pergunta é ao contrário, quantos você consegue atender, né? Isso. Mais ou menos isso. E aí, com base nesse critério, a gente configura a ferramenta. E aí, essa configuração, ela pode, inclusive, inserir detalhes do tipo, olha, se a conversa vier do WhatsApp, o crédito custa 10. Se ela for uma mensagem de SMS, é 2. Se for uma mensagem de telefone ao vivo, custa 30. Porque isso vai calcular
justamente qual é o budget, né, que vai poder ser gasto de cada um dos agentes. Então, você tem essa configuração que você pode fazer. Aí você pensa também depois a gente vai mostrar alguns sites, tem a parte de produtividade, né? Também não adianta você liberar para o cara atender 30 simultâneos se ele não dá conta de 10. E esse transbordo pode ser para qualquer outro canal depois? O transbordo pode ser para qualquer canal, né? Peraí, deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Supondo que eu tenho um limite de 10. Ok. Ele já está ali com 9 e entram as 3 quase que simultâneos. Ele vai tentar achar outros agentes Então, como... mas É aí eu automático. identifico no que está entrando, porque eu reconheço o contato, e é um contato premium, entre aspas, da minha base. Eu posso fazer um transbordo para um outro canal, ou eu tenho que jogar ele para um outro atendente de chat, que não necessariamente tem o mesmo skill, o mesmo perfil, para atender o meu premium. que você vai ter que fazer o canal não vai poder mudar. Então, se o cliente entrou em contato com você via WhatsApp, vai seguir naquele canal. Se a regra de roteamento não encontrar pessoas disponíveis, você vai ter uma tomada de decisão. Ou você vai dar uma mensagem para o cliente, aguarda, ou você vai ter uma regra de escalonamento. Se esse time não estiver disponível, então manda para o terceiro time. No caso, é aquele você fazer a transferência pela fila também, né? Você poderia fazer dessa forma. Você pode fazer manualmente, ou a ferramenta pode fazer isso automaticamente, caso ele não encontre ninguém com créditos disponíveis para atender aquele cliente. Tá? Ele poderia ter uma fila um pouco maior de crédito para caso mais excepcional, uma fila premium, e ele identificar esse cliente aqui, ele existe na base, ele está lá tagueado, né, como premium, manda para essa fila automática. Não precisaria passar por um primeiro nível de saque, nada do tipo. Bom, aqui antes de eu encerrar aqui essa conversa, vou voltar rapidamente aqui na página inicial, a gente pode, numa visão mais de supervisor, né, mais de acompanhamento, ver justamente como que estão as conversas, né, o que está acontecendo ali no meu atendimento. Então, eu consigo ver que, por exemplo, eu tenho um cliente Wesley, eu tenho um cliente Flávio, que eles estão interagindo aqui com meus agentes através do WhatsApp, um está com sentimento neutro, o outro está ligeiramente negativo, e aí eu tenho alguns poderes aqui. Então, eu como supervisor posso falar assim, não, acho que o atendente aqui não está conseguindo lidar com o caso do Wesley, vou transferir. Então, o supervisor pode tomar frente aqui na questão de transferência, mandar para outra fila ou mandar para alguém específico, ou ele pode monitorar. Não, deixa eu entrar nessa conversa e eu ler o que está acontecendo, e dependendo, eu mesmo interajo ali com esse cliente. Então, o supervisor tem alguns poderes aí que vocês conseguem também configurar. Às vezes vocês não querem que o supervisor entre, né? Vocês também têm esse tipo de possibilidade. Essa transferência é transparente, pensando do lado do cliente, ou ele necessariamente vai saber que foi transferido? É um outro agente que está ali. Ele mostra que outra pessoa entrou na conversa. Então, vai ficar embaixo, por exemplo, a Flávia entrou na conversa, a Bruna entrou na conversa. Wesley, deixa eu tirar umas dúvidas aqui que tem no chat. O Felipe Torquato colocou aqui se a aprovação do template é somente quando o contato é ativo. Essa é uma primeira pergunta. Então, respondendo sim, só quando a gente vai abrir uma nova sessão com o cliente, a gente precisa obrigatoriamente usar um que a gente chama de message template. O message template ele precisa ser aprovado. A segunda pergunta é, a aprovação é feita aonde? Dentro do ambiente Microsoft ou dentro do broker? Inicialmente, é feito dentro do broker. Por que eu digo inicialmente? Porque dentro da nossa solução, é uma solução que foi customizada pela Bizap, a gente tem uma interface que conecta com a interface do broker para estabelecer essa construção da message template. Então, a gente pode sim criar dentro do Dynamics, submeter para aprovação, o Dynamics envia para o broker envia para a Meta, para o Facebook aprovando volta para o broker e a gente vê essa aprovação dentro do Dynamics. Então, mas essa é uma customização feita pela Bizap. Caso não exista essa customização, você pode fazer diretamente dentro do broker. Então, tem uma terceira pergunta aqui, tem como tirar a opção de aceitar também e direcionar de forma automática para quem está livre? Essa é uma primeira pergunta em relação ao Omnichannel. É para responder? Por favor. Sim, é possível você fazer tanto a forma de automaticamente essa pessoa receber, né? Então você faz a atribuição ali que aquela pessoa vai atender e não tem lá a janelinha de escalonamento, como você também pode deixar, por exemplo, numa fila e a pessoa fala assim, não, eu quero atender esse, não, eu quero atender esse outro. Ou você usa esse cenário ali do aceitar ou recusar. Segunda pergunta é, o agente consegue enviar áudio para o cliente? Enviar áudios ainda não, a gente consegue receber através do WhatsApp. Através do WhatsApp, né? Isso, que foi o nosso cenário aqui com o Wesley, a gente recebeu um áudio. Legal, mas outros canais como chat normal, a gente poderia enviar arquivos, certo?
A gente poderia mandar arquivos e, por exemplo, um chat que esteja no institucional, por exemplo, nós poderíamos solicitar para ele uma conversa por voz, um compartilhamento de tela ou videochamada. Exato. Então, dependendo do canal que a gente está conectado, ele oferece mais ou menos capacidade. Se for o canal de chat, que é o canal que é suportado pela própria Microsoft, a gente tem essa opção de evoluir de um texto para áudio e vídeo, né? Isso seria uma limitação mais do canal, né, do que da plataforma do Dynamics. A terceira pergunta e a última aqui essas anotações, observação em caso de transferir para um agente, fica gravado para o agente que vai receber a conversa? Então, aquela aba de anotações, quando você transfere para outro agente, essas anotações também vão para os outros agentes? Sim, ele vai receber todo o contexto, tanto as anotações, quanto o que foi conversado anteriormente com o agente que escalou. Legal, é isso. Essa seria uma preocupação com o LGPD já de... E eu acho que de continuidade do atendimento, né? Então, se ele fez algumas anotações, se eu estou falando te atendendo, você me disse algumas coisas, eu anotei naquela abinha anotações, e eu quero transferir para um outro agente, porque eu vou sair para o almoço, por exemplo, se essas anotações estariam também disponíveis para o próximo agente. Extrapolando para uma questão de segurança, imagina que eu fiz aquela observação, o meu cliente me enviou um documento digital, por exemplo, minha carteira de habilitação. Esse documento vai ficar lá na parte de observações e gravado, mas, obviamente, eu tenho que preservar de alguma forma, por segurança, por LGPD, de como isso trafega e de quem acessa. Isso tudo eu consigo gerenciar. Sim. Todas as informações, 100% delas que foram trocadas aqui, eles vão ficar armazenados no Dataverse, que é o banco de dados do Dynamics. E aí o banco de dados do Dynamics, ele oferece ali uma característica de segurança bastante granular ali. Então, você pode estabelecer permissões em níveis de tabela, perfil, nível de campo. Então, tem uma série delas. Inclusive, ele tem lá também conformidade quando ele coleta dados do tipo CPF, número de cartão de crédito, para ele já fazer uma criptografia. Então, ele tem uma série de controles nesse sentido. Mas nesse cenário aqui da transferência Da transferência? de analistas, todo o histórico iria para o outro analista. Todo o histórico vai para o outro analista. Se for estabelecido como uma transferência de registro, ele vai todo para que o analista consiga fazer esse atendimento. Aqui, se a gente imaginar num contexto de uma empresa grande, ela vai usar o módulo de marketing, ela vai usar o módulo de sales e o módulo de atendimento. O cliente é o mesmo, né? Então, eu quero que o marketing veja a CNH que ele colocou a imagem lá, talvez não. Mas o cliente ele vai precisar ter acesso àquele cliente. Então, a gente consegue segmentar, né, por perfil, que tipo de informação que eles vão ter acesso. Obrigado, Cláudio. Uma última informação aqui do atendimento, né, que eu mandei aqui é emoji, inclusive, do lado do Wesley, aqui o nosso aluno inadimplente, e isso já surgiu um alerta na visão do supervisor, né? Então ele também pode tomar uma medida ou automatizada ou manual de alguma coisa está acontecendo ali, né? Uma medida tem que ser tomada. Bom, eu vou encerrar aqui essa conversa com o chat. Então vamos por aqui que resolveu o problema, concluiu e tudo mais. E aqui eu peço para encerrar a sessão. Vou encerrar aqui a do Flávio também. E aí, nesse momento, né, não sei se vocês repararam ali na direita, que ele enviou automaticamente uma pesquisa de satisfação. Então, vocês conseguem criar, né, formulário de pesquisa perguntando como que foi o atendimento, se ele teve algum tipo de problema, se ele quer alguma outra iniciativa, ver algum outro produto. E a gente pode pegar as respostas dessa pesquisa e tomar alguma ação, seja criar uma nova oportunidade, ou entrar em contato, criar uma tarefa ali para o time entrar em contato. Olha, essa pessoa respondeu aqui, deu um CSAT lá super baixo, né, deu NPS baixo. Cria lá uma tarefa para um agente entrar em contato e tentar reverter a situação. Deixa eu desbloquear aqui o celular. Beleza. Tem uma outra pergunta rapidinho aqui. Em relação àquela customização que eu comentei, né? Se essa customização que a gente vai fazer, se ela tem algum impacto nas atualizações da Microsoft, tá? Nesse caso, não, porque a Microsoft não tem essa funcionalidade, né? Ela não tem essa característica nem essa capacidade. Então, o que a gente fez foi criar uma nova tabela, né, uma nova entidade, que a gente chamou lá de mensagem do WhatsApp, e essa é a entidade que a gente troca. Então, numa possível atualização, a Microsoft não vai atualizar e não vai ter impacto em alguma funcionalidade existente. Tá? Então, só respondendo. Então, aqui para a gente... Desculpa interromper, só uma pergunta rapidinho. No caso que você passou um emoji ali na mensagem,
A gente, como administrador da plataforma, a gente consegue, de alguma forma, bloquear essa parte de emoji para os nossos analistas não mandarem? Ali ele não manda emoji, eu só recebi através do WhatsApp. Então quem mandou aqui naquele caso foi o cliente. Não, sim, mas então os analistas, eles não... Não tem a caixinha de Não, emoji. tá, beleza. Era isso que eu queria saber. Nenhum dos canais. Beleza, obrigado. A gente consegue também travar algumas palavras, né? Então, assim, não pode mandar isso, não pode mandar aquilo, também é possível. Blacklist de palavras. Bom, então aqui é para a gente mudar de cenário, né? Tem os analíticos de atendimento, então eu consigo fazer esse tipo de acompanhamento depois. Então, com base ou numa fila, eu posso analisar um canal específico, né? Dentro ali de um período. Inclusive, a gente também pode analisar um agente para ver como está o desempenho. A gente tem algumas informações já entregues pela Microsoft. Então, qual que é a taxa de abandono, qual que é a média do tempo de resolução, qual que é a taxa de escalonamento, quantas conversas foram engajadas, né? Quantas que não foram resolvidas, como que isso fica, né? A separação disso por canal, por exemplo. Então, se eu tiver mais de um canal, por exemplo, o Facebook, o Teams, ou um chat dentro do multidisciplinar, a gente também consegue segregar isso dentro dos relatórios. Então, toda essa informação ela fica disponível, né, dentro da plataforma. Esse modelo, né, de relatório ele já vem entregue dentro da solução. A gente sempre pode construir mais. Então, eu preciso de algo mais personalizado, quero colocar um logo, quero esse tipo aqui de informação. A gente também consegue construir, né, através do Power BI e trazer essa visão para dentro da plataforma, dentro do Dynamics, e liberar isso para os agentes. Então, aqui eu tenho as conversas engajadas por canal, né, o WhatsApp aqui está em alta, as conversas que chegaram, a taxa aqui de abandono, média por canal, quais são os tópicos que foram mais tratados, e também se tiver algum tipo de automação, né? Então, como está a taxa de resolução do bot, o quanto o bot também está trabalhando ali para mitigar alguns escalonamentos talvez necessários. Uma dúvida. Quando tem bot, a gente também recebe o histórico do bot? Sim. Inclusive que foi conversado com o bot, então você, por exemplo, ele pediu ali para uma segunda via, né, fez toda uma parte de automação, conversando com a gente do bot, e depois ele escolheu conversar com a gente humano. Tudo que foi conversado com o bot também passa lá para a pessoa, né, naquela janelinha de atendimento. Então, a ideia, como o Flávio estava explicando, é essa continuidade, né, ele saber o que aconteceu, até para não perguntar, você já tentou fazer isso? Que caminho você fez? O que você tentou falar com o bot? Tudo isso já fica como história. Então, esse aqui foi o nosso primeiro cenário, né, do marketing ativo. Então, a pessoa foi impactada aí através do WhatsApp e a gente solucionou aí através do atendimento. E aqui, beleza, vamos aqui para a demo. O nosso segundo cenário é um contato direto. Então, pensando, por exemplo, um caso ali num time de vendas, né, ou alguém que está navegando no ambiente e fala, nossa, eu preciso contactar aqui esse aluno, eu preciso falar com o aluno Wesley, por exemplo, eu não vou mandar uma jornada de marketing para ele, eu quero realmente algo específico a tratar, né, com aquela pessoa. Então, um colaborador interno aqui, seja um gerente, um vendedor, quem a gente liberar esse tipo de acesso, que existe também essa parte tratativa, talvez não é todo mundo, né, todo vendedor que poderia ter esse poder, ele vai entrar em contato com uma pessoa específica, isso vai cair no WhatsApp, bem parecido com o que nós tivemos no cenário anterior, e isso também vai para o atendimento. A diferença aqui é que a gente vai mandar o atendimento justamente por quem abriu a conversa. Então, por exemplo, eu ali, agente Wesley, eu quero conversar com o Flávio. Quando o Flávio aceitar essa conversa, ele tem que vir direto para mim, não vai para um saque para ver o que está acontecendo e depois escalar. Isso tem que ser de uma forma automática, né, de uma forma já configurada. Então, vamos aqui para o cenário. Deixa eu mudar aqui de slide. Então, aqui eu vou abrir o meu painel de vendas, por exemplo, né, um dia a dia comum aí do vendedor. E aí, de cara, a gente já tem o... não está compartilhando a tela, só um segundo. Tem que fechar aqui o slide. Então, aqui eu estou no meu hub, né, no meu módulo de vendas, né, o dia a dia aí dos vendedores, dos gerentes e tudo mais. E já no painel de atividades, eu já consigo ter algum tipo de ação que eu devo tomar, né? Se vocês olharem aqui mais à direita, né, da plataforma, a gente já tem um lembrete que tem uma tarefa prevista para hoje, que é tratar a oportunidade do Dynamics 365, né? Tem um lembrete, uma notificação ali de algo que eu devo fazer para as minhas vendas. Então, eu poderia aqui, por exemplo, né, abrir o detalhe para ver do que se trata. Tem aqui uma tarefa, que é entrar em contato diretamente com o cliente para tratar sobre o assunto da oportunidade Dynamics. Nossa, beleza, mas como que eu faço isso? Então, na visão do cliente, por exemplo, esse botão poderia estar em outro lugar, a gente poderia solicitar, né, esse recurso, essa funcionalidade de entrar em contato diretamente. E aí o legal aqui é que você consegue dizer
qual que é o assunto, né? O que você quer tratar. Então, usando aquela característica de conteúdo dinâmico lá dos modelos aprovados pelo WhatsApp, a gente montou um template, né? Um cabeçalho e um rodapé, e o meio ali vai ser o nosso conteúdo dinâmico, que é o assunto que o nosso vendedor quer tratar. Então, aqui, entre em contato através de mensagem no WhatsApp, insira o assunto a tratar com o contato. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, proposta Dynamics 365 BISAP, por exemplo. E aqui eu vou solicitar, né, para entrar em contato. Então, beleza, eu disparei aqui essa mensagem e aí eu espero que chegue para mim aqui em algum momento. Esse cenário aqui, então, a gente está usando um fluxo, né, que ele foi startado através de um gatilho manual. De novo, esse gatilho manual ele pode ser através de um botão ali na tela do cliente, ele poderia ser em qualquer outro lugar dentro do sistema, e aí esse gatilho vai abrir essa tela, esse diálogo para você escolher que mensagem que você quer distribuir, né? Seria esse o cenário, né? Isso. Então, o Wesley já recebeu aqui a mensagem, vou abrir de novo aqui o nosso WhatsApp, e aí o modelo de mensagem foi outro, né? Então, o Wesley, sou administrador da BISAP, então aqui é o meu usuário, né, como vendedor, gostaria de conversar sobre, e aqui veio o nosso conteúdo dinâmico, né, que eu coloquei ali na plataforma, proposta Dynamics 365 da BISAP. Quando estiver disponível, aceite a conversa no botão abaixo. Então, isso foi um dos modelos lá que o time, né, do WhatsApp aprovou, né, que a gente pediu a solicitação. E aqui a gente também tem 2 botões. Então, eu posso escolher conversar. Então, beleza, eu quero ver do que se trata, quero conversar aqui com esse vendedor, né, que é chamado administrator, ou não quero continuar. A gente vai ver aqui as 2 possibilidades. Então, vou escolher aqui como conversar. E aí ele vai trabalhar para fazer o roteamento, né? Então, olha, ele quer conversar, então eu vou escalar isso lá para o time de atendimento, vou ver aqui qual que foi o cenário, né? Quem é essa pessoa, quem foi que abriu essa solicitação e mandar para a fila correspondente. Então, aguarde um momento, enquanto iremos transferir para um de nossos agentes. Vamos ali ver aqui o meu... Lembrando que esse cenário, ele tem como requisito o uso do Omnichannel, tá? Então, por mais que o Wesley acionou através do módulo de Sales, esse mesmo usuário, ele precisa ter o acesso ao módulo Omnichannel, que é o caminho que a gente levantou aqui para retorno, tá? Inclusive, para pensar numa tela unificada, ele poderia estar diretamente no Omnichannel. Nessa tela do Omnichannel, entrando no contato, esperando por aí Exato. para já receber por aí mesmo. Para ficar num único browser. Exatamente. Ele pode abrir o contato daí e executar daí mesmo, tá? Aqui veio uma solicitação, vou pedir para aceitar. E se nós olharmos, é bem parecido com o cenário anterior, a tela, né? Justamente porque a gente constrói, ele funciona para diferentes canais, né? Para diferentes cenários. Porém, aqui na fila, ele veio para o vendedor administrator, não veio aquele default lá do nosso primeiro cenário. Por quê? Aqui foi o caso de contato direto e, como eu falei, faz sentido você mandar para o vendedor que quer interagir. Você não vai perguntar, nossa, com quem que você quer conversar, qual que foi o cenário e tudo mais. Então, aqui não tem segredo, é as mesmas funcionalidades, né? Então, eu poderia navegar aqui nas ocorrências, navegar nas oportunidades, fazer uma televenda, gerar demanda, resolver algum caso, ver coisas de marketing. Isso vai depender de como vocês trabalham na parte de atendimento, né, ao cliente, e que poder vocês querem dar para a gente de visibilidade. Vocês não querem liberar que eles vejam informações de outros módulos por algum tipo de segurança, né, algum sigilo. Mas como o Idevar falou, né, a gente poderia aqui acessar a parte do contato, né, se fosse o caso, e a gente também teria aqui o botão, né, de entrar em contato. Então, como eu falei, né, não se atentem em específico só aquele cenário, né? Cada caso é um caso, a gente pode personalizar de acordo com o que seja mais interessante para você. Extrapolando aí, usando a analogia do teu exemplo, uma área de renovações, por exemplo, com 6 meses eu tenho que startar um processo de, chegamos aqui no limite para começar a tratativa de renovação do teu contrato. E aí eu tenho uma área à parte, não é o vendedor direto, mas eu extrapolo isso para uma área interna de inside sales, por exemplo. Eu posso disparar esse contato para o cara de compras do meu cliente e aí já retorna direto para alguém específico. Eu estabeleço esse... Esse cenário que você citou agora, né? Então, você tem um cliente que está em determinado momento, né, do relacionamento, que é um momento de renovação. Isso poderia acontecer diretamente no marketing. Então, você poderia deixar uma campanha rodando o ano inteiro e essa campanha ela vai sempre observar os clientes que estão com data de renovação em mais de 30 dias. Aí ele cai numa jornada onde vai ser disparada uma mensagem, e aí sim, quando essa mensagem chegar no seu cliente final e ele falar, quero conversar, você pode ter alguma regra que vai direcionar ele para um agente específico, né? Esse exemplo do Wesley, a regra dele é,
quem apertou o botão quero conversar é obrigado que ele chegue e a hora que o cliente fala assim, legal, eu quero conversar sim, que o Omnichannel entregue especificamente para o João, que foi o João que apertou o botão que quero conversar. Então, esse é um cenário é uma espécie de uma conversa 1 para 1, só que passando pela infraestrutura aqui da Microsoft, né? Esse é o principal contexto. Tem mais outras duas perguntas aqui. A primeira é, se porventura o agente rejeitar a conversa, o que acontece com ela posterior a isso? Então, aqui vai entrar em cena as regras. Então, se tiver outras pessoas que atendam aqueles mesmos critérios da conversa, ele vai tentar sempre um próximo agente. Se não tiver nenhuma regra que atenda para ele poder transbordar para outros agentes, vai vir uma mensagem para o cliente dizendo que não há ninguém disponível para atender ele naquele momento. Né? Isso também é configurável, né? Pode acontecer que não tem ninguém disponível e ele escolher esperar, por exemplo, por algum motivo. Ou, quando passar, por exemplo, 1 minuto ali e a pessoa deixou tocar, ele vai tocar de novo. Então, ele vai ficar insistindo que aquele agente atenda. Então, alguma hora ele vai ter que aceitar ali se ele quiser continuar e a capacidade dele vai talvez contar. Então, isso também é parametrizado. Por exemplo, a questão de se o cliente quer falar com o superior e não com o agente consegue transferir direto. Sim. Aqui embaixo a gente tem a opção de transferir e aí mandar para frente. Aí vai de acordo com a ordem do seu trabalho, né? O porquê que realmente ele pode fazer isso. Sim, da forma que escolherem configurar. Inclusive, a transferência pode ser para um outro bot. Imagina que a empresa já tem um bot que é, sei lá, especialista em falar no cenário de, sei lá, de sinistro. Então, ele falou, putz, eu não sei essa mensagem, mas vou te passar para outro atendimento. Então, ele pode transferir para um bot, o bot começa uma conversação de novo com o cliente nem sabe ainda, ou vai saber que é um bot no final das contas, mas ele pode cair numa pessoa humana e ir para o bot, ou ele pode ir no bot, numa pessoa humana e ir para o bot de novo. Então, a gente tem como ir trafegando esse cliente dentro das diversas áreas de atendimento. Né? E esse 1 para 1 pode ser 1 para 3, 1 para 4. Exemplo, eu tenho um time de conta que atende, eu quero que todos do time de conta sejam notificados e a conversa seja do meu lado. A notificação ela vai acontecer em cascata, né? Então ela não vai notificar todos ao mesmo tempo, certo, Wesley? Então ele vai ver quem tem a maior capacidade que se encaixa nas regras. Então, se você criou nessa regra aí, sempre que alguém clicar no botão, o cliente ele vai entrar em contato com qualquer um que faça parte desse time. Desse time tem 5 pessoas. E as 5 pessoas estão logadas. O Dynamics Omnichannel, ele não vai popar para 5 pessoas ao mesmo tempo. Ele vai popar primeiro para uma pessoa que tenha mais capacidade. Né? Um algoritmo aí. Exatamente. Ele vai 1 para 1. Se essa pessoa não atender em X segundos, ele vai para a segunda, para a terceira, até chegar na quinta. Okay. Tá? Aí o que você pode fazer, né, aqui nessa visão, é um painel do agente omnicanal, onde a gente manda para uma fila. Vamos supor lá, tem um financeiro e tem 10 pessoas. Então ele vai cair aqui no item de trabalhos abertos, mas não está com ninguém. Então a gente pode notificar, olha, chegou lá um novo chamado, alguém aí dos 10 escolhe para atender. E aí, por exemplo, o atendente Flávio vai lá, quero dar um pique nesse aqui, eu vou atender. Aí ele sai trabalho aberto e vai para o meu área de trabalho. Inclusive tem uma observação, tem algumas configurações, você pode até escolher qual algoritmo você quer usar nessa distribuição, entendeu? A gente usa isso lá na empresa e você pode falar se você quer, por exemplo, que seja o que tem maior capacidade disponível ou que seja simplesmente numa ordem mesmo assim, entendeu? 1 a 1, quem está sem ninguém, exatamente, você escolhe o FIFO lá, né, tal, essas coisas. Eu sei que precisa dessa parte de Bom, então aqui eu vou encerrar também a conversa com o Wesley. Então a gente conversou aqui com contato direto e tudo mais. E aí aqui, continuando aí no cenário, deixa eu pegar aqui só a parte de... Cadê? Aqui de contatos. Então, como o Idevar falou, né, a gente não necessariamente a gente precisa estar dentro do módulo de vendas, né? Então aqui eu estou no meu Customer Service Space, eu faço algum tipo de televendas, alguma coisa. Eu poderia procurar aqui esse contato do Wesley. Deixa eu procurar aqui qual que é o meu... Aí tem vários. É o que está com o telefone, a lista avisada. E aí eu poderia, por aqui, né, solicitar esse contato direto. Então, não é exclusivo do módulo de vendas. Eu vou colocar aqui para estar em contato. E aqui eu vou mandar uma segunda iteração. A gente contrata através de WhatsApp. Proposta secundária. Power Platform, por exemplo.
Wesley, acho que você até falou, mas eu me perdi. Você pode mandar para vários contatos ao mesmo tempo também. Aí, você consegue isso ou não? Aí teria que ser pelo... Por exemplo, você queria mandar para 5 agora. Dá para você selecionar e mandar ou não? Da forma que está construído, não, mas daria para construir sim essa possibilidade. Então a gente vai ali na lista onde eu pesquisei o Wesley, poderia ali fazer algum filtro para fazer aqueles 5, aqueles 10 e colocar para entrar em contato. Então aqui eu mandei uma segunda conversa direta, né? Agora eu quero falar aqui da proposta secundária, já chegou a minha notificação, né? Então Wesley, sou administrator, gostaria de conversar sobre proposta secundária, quando estiver disponível, aceite a conversa lá abaixo. E aqui eu posso colocar, por exemplo, que eu não quero continuar. E aqui a gente pode ter outros cenários, outras possibilidades. Eu poderia iniciar aqui uma conversa com o bot, perguntando por que você não quer continuar. Olha, a gente tem serviços aqui de segunda via, você pode verificar o seu item. Então aqui ele já até respondeu, ó, certo? Você também pode conversar com o nosso atendimento virtual ou solicitar atendimento humano a qualquer momento. E a gente abre um outro menu de forma com o bot mesmo, né? Então atendimento virtual, atendimento humano ou sair. Vou colocar aqui que eu quero um atendimento virtual. Vamos ver aqui o que nós temos, né, de possibilidade. E aí ele já entrou no nosso agente virtual da WhatsApp. Posso ajudar com dúvidas em relação a contas, matrículas, informações de boletim. Para falar com o humano, a gente pode escalar também. Uma ideia de não perder o cliente ali, né? A gente pode criar medidas para tentar reverter a situação. Então, aqui no nosso cenário, a gente pergunta para ele se ele já é aluno. Eu vou dizer que sim. Por exemplo, eu só preciso aqui de um código de RA de exemplo. Tem um RA aqui, deixa eu copiar esse RA. 1568 2022 item. Espero que eu não tenha digitado errado. Nosso RA aqui do Wesley. E aí, por exemplo, o bot aqui, ele já bateu lá no nosso ambiente. Então, o bot ele não, é muito mais do que um perguntas e respostas. Ele pode interagir com os nossos dados. Então, ele pesquisou quem é esse RA lá no nosso ambiente, já identificou ali que se trata do Wesley Lombardi e ele ofereceu um submenu, né? Do que você quer falar? Você quer gerar uma segunda via do boleto? Você quer consultar um boletim? Você quer trancar a matrícula, por exemplo? Você quer fazer uma negociação ou abrir um chamado? Ele poderia abrir uma ocorrência aqui e cair no trâmite interno. Não precisa necessariamente ter uma conversa em tempo real com um agente, né? Ou alguma coisa de vendas. Só que eu vou colocar uma segunda via de boleto, só para a gente ter mais um pouco de interação. Em qual e-mail você gostaria de receber a segunda via? Vou colocar aqui no meu fictício aqui. Opa. Fazer@outlook.com, é o nosso exemplo. E aí ele vai lá, vai pegar qual que é o pagamento que está pendente, vai gerar alguma coisa e provavelmente vai chegar um e-mail aí para essa caixa que eu notifiquei. Foi enviado com sucesso, caso não chegue até 5 horas, que foi o nosso exemplo, entrar em contato com o atendente. Então tudo isso aqui é personalizável, né? Essa parte conversacional aí do bot. Isso respondeu a sua dúvida? Eu poderia aqui colocar, por exemplo, que não, né? Por algum motivo. E aí eu poderia colocar aqui, não, eu quero falar com o agente. Cansei aqui, o bot não está resolvendo nada. Acho que está na hora de transbordar e ver isso de forma mais séria. Então, aguarde um momento que eu teremos transferir. Então, a gente mantém esse ciclo, né? A gente tenta engajar a pessoa ali. Calma, a gente tem meio de resolver o seu problema. Não nos abandone. Ele já chegou lá para o atendente. A escalada do bot. A gente pode aqui aceitar. E foi a dúvida que alguém fez, né? Se isso vem aqui na interação. Então, tudo aqui foi conversado, ó, do e-mail, de segunda via, qual que foi o menu. A gente não perde esse contexto mesmo que venha lá para uma interação. Tem mais duas perguntas aqui. Eu posso transferir apenas para uma fila ou também para um agente específico? Acho que essa a gente já tinha respondido, né? Então, a gente pode tanto para um agente específico ou para uma fila. A gente pode escolher isso na regra de roteamento. Nesse fluxo de envio, sem ser pelo marketing, também tem um relatório se a mensagem foi enviada e lida? Sim, a gente vai mostrar o painel mais adiante, que tudo isso está registrado dentro da plataforma. Mesmo que ela não seja enviada pelo marketing? Mesmo que ela não seja enviada pelo marketing. Então, se o disparo foi feito, quem foi que fez, modelo, se ele leu ou não leu, tudo isso fica armazenado, a gente pode construir gráficos em cima disso. Legal. Aqui está perguntando, aqui na conversa que você acabou de ter, né? Segunda via de boleto, consultar boletim, você está perguntando em números, né? A pergunta aqui eu posso ter a opção de botão no lugar de opção? Então, a resposta aqui eu acho que eu posso dar, né? Os botões, eles são só suportados nos message templates, ou seja, as mensagens de abertura.
tá? Então, a gente não consegue ter botões durante a conversa. Ainda não é suportado dentro do PVA, né, do Power Virtual Agent aqui, a gente mandar botões durante a conversa, só na primeira mensagem, que é a Message Template. Tem mais uma? Não, só isso. Beleza. Então aqui eu vou encerrar a conversa, né? Vou encerrar aqui a sessão. Vou encerrar aqui também estava na Wesley. Já recebi ali outra pesquisa, né? Várias pesquisas aqui no nome do Wesley. E aproveitando aqui que esse contato está aberto, eu vou dar só um atualizar. E aí a linha do tempo aqui, se vocês repararem, né, já está tudo sendo atualizado, né? Toda a parte de transcript, o que foi conversado e tudo mais. Leva um tempo para processar, né? Não adianta eu encerrar e já ver lá o que aconteceu, leva de alguns minutos, acredito que 20 minutos por aí, mas a gente consegue depois abrir o registro e ver o que foi conversado. Então ainda não está disponível aqui, está gerando, beleza, isso aqui foi um pouco mais rápido, a gente verifica, né? Como foi o engajamento, qual fila, quanto foi a duração e tudo mais. Então, voltando aqui rapidamente para o módulo de vendas, deixa eu abrir aqui. Aqui no módulo de vendas, a gente tem a área dos painéis, né, onde a gente viu ali a notificação da tarefa, e eu posso ter o meu painel de engajamento do WhatsApp, que aqui é um exemplo de painel que é possível de construir. Aqui eu só vou minimizar para expandir um pouco para vocês, mas aqui, por exemplo, a gente poderia acompanhar a situação dos disparos da mensagem do WhatsApp, então quantas que foram entregues, quantas que foram enviadas, né, quantas que foram lidas aqui no meu caso. Então, por exemplo, aqui eu entreguei 2 aqui, tem 2 como está entregue ainda, e tem 24 que já foram lidas. Né, como que é o volume dos disparos por dia e a utilização do cenário. Então, por exemplo, aqui ele mostra os disparos por contato direto, que foi o nosso cenário 2, e através de jornada de marketing, que foi o nosso cenário 1. A gente vê a evolução isso ao longo do dia, né? Aqui teve 17, caiu para 1, depois veio para 0, teve 1. Então, isso também é uma forma de vocês verem como que o time interno está utilizando, se não está, quais são os canais aí mais demandados. Aqui também tem outra situação de disparos por utilização. Então, contato direto, a gente teve aqui 18 que foram lidos e 1 que estão como entregue. E na jornada de marketing teve 6 lidos e 1 entregue. Então, dá para fazer muita coisa aqui em cima disso, né? Dá para extrair muita informação. Aqui tem todo aqui, ó, o log de painel de engajamento, quando que isso aconteceu, qual foi a pessoa que enviou, o motivo, né, que foi utilizado, que foi o caso do contato direto, né, qual que foi o ID, se teve algum modelo de mensagem, coisas do tipo. Então, voltando aqui para o nosso slide. Beleza, acho que o terceiro e último cenário é um contato que mais passivo ali, pensando justamente quem conversa, né, com o pessoal, interage para realizar uma venda através do WhatsApp. Então, por exemplo, o vendedor de vocês pode ter um telefone corporativo ali, ele conversa com os leads, né, com os clientes potenciais, as oportunidades de negociações através do WhatsApp. Né? Aqui a gente não está falando do Customer Service obrigatoriamente. Então, aqui, um contato novo, né, a gente pode pegar, por exemplo, a Karina e mandar mensagem. Ah, David, eu gostaria aqui de saber um pouco mais sobre Dynamics, será que dá para fazer uma apresentação? Né? Estou interessado aqui na plataforma. A vendedor David vai receber isso no WhatsApp corporativo dele e vai conversar através do WhatsApp. Só que o legal aqui é que existe um add-on, que é o Tube, né, e um parceiro da Bizap em conjunto, que através do WhatsApp Web, a gente consegue verificar se esse cara existe lá no Dynamics. Então, você ganha uma automação de tanto verificar se ele existe no Dynamics, mas também ver informações vinculadas. Se ele já tem oportunidades, já tem tarefas, ou se eu preciso criar algum tipo de tarefa. Então, para um vendedor que ele utiliza bastante o WhatsApp Web, interage com um volume ali considerável de clientes potenciais, e não vai precisar ficar dando alt tab. Nossa, deixa eu ir lá no Dynamics pesquisar se esse número existe. Nossa, deixa eu ir lá no Dynamics cadastrar essa oportunidade. Ele pode fazer isso direto ali pelo canal de atendimento ali, né, através do WhatsApp dele. Então, um atendimento aqui, no final, a gente não necessariamente precisa mais do Minishare, toda aquela parte de ferramenta. Então, o colaborador aqui, ele pode interagir com contato através do WhatsApp Web com o apoio do add-on da Tools. Vamos mostrar aqui a parte da demonstração, rapidamente. Beleza, aqui está o meu WhatsApp, aqui no momento que a gente torce para ninguém mandar nenhuma mensagem estranha. Vamos lá, aqui eu tenho dois exemplos, né? A gente tem aqui o Flávio e a gente tem o David, né, que tá lá fora com o pessoal da Microsoft. E a gente poderia aqui simular, né, um caso, por exemplo, que o Flávio ele já existe na minha base. Tela. Ah, é por causa do PowerPoint, perdão. O PowerPoint sempre tem que fechar. Né, então aqui tá o WhatsApp, a gente pode ter esses dois cenários. Então, por exemplo, no caso aqui do Flávio, a gente poderia
simular o caso de um contato que já existe na base. Né? Então, ele vai bater ali com o nome, vai bater com o número e fazer essa busca, né, automática dentro da plataforma. Então, aqui ele encontrou 3 contatos que possuem esse número, até um indicador que a nossa base aqui está suja, né, e tudo mais. Mas eu sei aqui que esse Flávio aqui se trata do Flávio da Contoso Bank. Quando carrega aqui em cima, a gente pode ter outras abas. Então, se ele, como eu falei, ele tem ali um volume, né, considerável, ele pode verificar o que ainda não foi lido, o que está aguardando resposta, se ele quer filtrar algum tipo de grupo, verificar por país, também seria possível. Então, o Flávio aqui, por exemplo, ele já existe na minha base, ele é da empresa aqui da Contoso Bank, e a gente poderia ter algum tipo de interação por aqui. Né? Eu poderia ver aqui se ele tem algum tipo de tarefa lá no Dynamics. Então, já tem tarefas criadas, né? Apresentar a plataforma ao Flávio, tem aqui uma oportunidade de interesse, né? Tem aqui uma outra tarefa que também foi atribuída, que é conversar sobre reativação. Então, se eu quisesse, por exemplo, cadastrar aqui uma nova tarefa, isso também seria possível. Assim como eu poderia criar um novo lead, né, ou criar uma nova ocorrência por aqui. O Flávio, por exemplo, ele teve algum problema aqui de acesso, né, eu poderia ver os detalhes aqui dessa informação. Se eu tiver o acesso, ele vai me redirecionar para a plataforma, né, senão ele vai dar algum tipo de tratativa. Essas informações aí que está aparecendo no WhatsApp Web, é já com o addon, isso é por... Isso é o addon. Isso é o addon do Tuvis rodando. Legal. Então, é uma aplicação intermediária, né? Que está rodando na sua máquina, conectando no WhatsApp pessoal e conectando na plataforma Dynamics. Então, interessante ali que, inclusive, embaixo do meu nome, você tem 3 linhas ali de Business Process Flow, né? Então, ele entendeu que o Flávio tem 3 oportunidades rodando, ele já mostra para a gente o status de cada uma delas, né? Tem interesse aqui que eu disse, e tem outros aqui relacionados a computadores. Exato. E aí eu poderia, o Flávio aqui está falando alguma coisa, se você pode mandar alguma mensagem de exemplo, só para eu ter alguns dados. Eu poderia aqui, por exemplo, eu quero criar aqui uma tarefa, né, eu quero criar um novo contato aqui para o Flávio, sei lá, algum dependente, alguma pessoa ali vinculada, eu quero ajudar algum tipo de evento, fazer uma ligação. Aqui no caso eu vou selecionar que eu quero criar uma tarefa, e aqui tem algum tipo de automação. Às vezes a gente quer colocar, por exemplo, apresentar Dynamics ao Flávio, e aqui na descrição a gente pode selecionar mensagens, não precisa ficar digitando, né, e tudo. Então, se a gente quer utilizar isso como uma espécie de log, ver o que foi conversado e levar isso para a plataforma, a gente só seleciona as caixinhas de qual mensagem a gente quer levar e ele automaticamente faz esse contato lá com a nossa plataforma. Esse aqui talvez seja o ponto mais importante da ferramenta, né? Que não é só você trazer as informações que o seu CRM tem, né, dentro da plataforma WhatsApp Web. Não sei se vocês viram recentemente, tiveram várias matérias que saíram por aí que executivos de grandes instituições financeiras estavam sendo multados em milhões de dólares porque estavam fazendo negociações com seus clientes através do WhatsApp, né? Aqui no Brasil, assim como em outros países, o Banco Central tem certas regras que qualquer tipo de acordo, formalização, ela tem que ocorrer dentro de uma plataforma que mantenha os dados registrados por pelo menos 5 anos. Então, minimamente precisa ser num e-mail, né, ou numa plataforma específica. E a gente sabe que o WhatsApp não tem esse controle. Então, essa forma aqui, ele permite com que a gente ainda continue utilizando o WhatsApp pessoal para se comunicar com os nossos clientes e, ao mesmo tempo, a gente cria uma chance dessa informação persistir dentro do nosso banco de dados, que é o Dataverse aqui nesse caso. Então, lógico, vai depender que o cara abra o WhatsApp Web e vá lá e faça esse registro. Só que a gente tem uma terceira funcionalidade, fecha essa abinha de task aí, Wesley, que é o AutoSync, que está ali embaixo, ó. Então, você tem esse AutoSync que você pode dizer o seguinte, assim, olha, tudo que for do Flávio, eu quero que a ferramenta automaticamente registre. Eu não quero ficar marcando lá, ele vai fazer isso automático. Mas, de novo, é necessário que você abra o WhatsApp Web para que isso aconteça. Tá? Então, a Tuvis, né, que é o fabricante, é uma empresa israelense, né, que tem essa aplicação, eles estão estudando uma maneira também de fazer isso sem a necessidade ainda de abrir o WhatsApp Web, mas a única forma que a gente tem de manter essa conformidade, esse compliance, para que essas mensagens persistam dentro de uma base de dados, que aí você controle elas, né, por 5 anos, seja lá quanto tempo for, é que você abra o WhatsApp Web minimamente, peça para registrar manualmente, ou você habilite o Chat Sync,
para que ele faça esse registro automático. Esse registro automático do ChatSync, ele fica gravado na linha do tempo do Dynamics ou... O Wesley vai mostrar, mas é mais ou menos daquela forma. Como o Wesley salvou uma tarefa, né? E seleciona quais mensagens. Salvou, linha do tempo, tarefa, vai estar lá as mensagens. Mas o Wesley vai mostrar para a gente. Uma caixinha no WhatsApp, assim, aparece. Deixa eu abrir aqui. Esse aqui é o contato do Flávio. Então, Flávio Decante, aqui o número dele, contato do bank. E aqui abaixo fica junto, a gente mostrou, né, os atendimentos realizados por WhatsApp, ou no canal institucional também ficariam aqui as tarefas. Então, apresentar a plataforma Flávio, né, um cliente potencial, seleção overview, tudo que a gente criar lá vai aparecer aqui na linha do tempo. Tem outro jeito também, né? Quando você coloca o AutoSync e tem uma tela que aparece embaixo da linha do tempo, como se fosse um WhatsApp. Não sei se vocês têm. Ah, não está instalado no nosso ambiente, né? Como se fosse um add-on, né? Um iframe, né? Para ele trazer aqui, né? Vocês já estão usando lá com Tufts? Tá testando. Ah, legal. Bom, eu acho que aqui tá as possibilidades. O Flávio foi um caso que ele já existe na base, né? A gente poderia pegar aqui um outro contato, né? Não está nem salvo aqui no meu número, né? Que é o do David. Ele não está nem cadastrado, por exemplo, dentro da minha plataforma. Então, como não está na minha plataforma, eu não posso precisar tarefas, não conheço nada do tipo, né? Faz algum sentido. Então, aqui eu poderia criar o contato, né? Ele já traz aqui qual que é o número, né? A configuração dele do David e tudo mais. Da conta dele, eu posso colocar aqui o e-mail, posso vincular uma empresa, vamos supor que ele também seja aqui da Contoso Banking, e aí na hora eu posso registrar esse contato ou registrar o cliente potencial e isso iniciar um fluxo lá para o time de vendas. Então, olha, chegou aqui o David Rock, ele está interessado aqui nesse tipo de negociação, e aí vocês tocam à frente dessa necessidade. Então o contato aqui foi criado com sucesso, né? Se eu for pesquisar lá dentro da minha plataforma do Dynamics, já vai estar lá o David, mas por aqui eu posso ver como criar um novo lead. Então qual é o tópico? Vou colocar aqui o endereço em Dynamics 365, o nome David, fone, o e-mail e aqui a empresa. Então, o novo lead aqui foi criado com sucesso. Se eu for lá no meu painel de vendas, vamos ver aqui se ele já criou. Cadê? Dynamics de vendas. Vamos abrir aqui as oportunidades. Deixa eu ver aqui. Então já tem aqui a parte do David. Deixa eu ver se tem mais algum outro que eu estava testando. Aqui, endereço 365, na razão novo. E aqui o time de vendas faria toda a jornada normal, ou entrar em contato direto, ou fazer os trâmites aqui de ver Sales Insights, né, o quanto aderente ele está ali com o que ele está precisando. A gente tem todo um menu aqui de acelerador de vendas que auxilia isso, né? Muito mais do que ter o cadastral ali da plataforma, é você ter insights para saber como tratar, né? Da mesma forma que eu mostrei lá o script de atendimento, a gente também tem um script de como fazer uma venda. Então, manda um e-mail introdutório, aqui no caso, manda um e-mail introdutório, faça uma primeira chamada, um primeiro contato. Aqui tem alguns indicadores, né? Como esse cara aqui não foi, a gente não movimentou ainda, mas ele tem alguns indicadores, por exemplo, a gente tem chance aqui de 80% de fazer uma negociação com o David porque ele está interessado numa plataforma, um de nossos produtos que a gente vende bastante, ou a região dele ali está configurada para São Paulo, a gente faz muitas vendas para São Paulo, né? Se ele já tem alguém conhecido da base ali, por conta da empresa, né, a Contoso Bank, por exemplo, mostraria aqui o Flávio, se tem algum tipo de assistente, e também a linha do tempo da própria venda. Então, também tem uns mecanismos aí do Hub de vendas, né, mais exclusivo, para ajudar nesse tipo de interação. Deixa eu voltar para o slide. E esses, como eu falei, né, a gente trouxe aqui 3 cenários, né, que a gente vê acontecendo bastante. Então, recapitulando, a gente falou um pouco sobre o marketing direto, né, o contato direto ali, onde a gente construiu uma jornada. Né, a gente construiu uma jornada, consegue verificar se ele recebeu, né, se ele está compartilhando o slide. Beleza. Né, se ele recebeu, se foi lido e tudo mais, tomar iniciativas e depois fazer algum tipo de controle. Né. O segundo, a gente fez um contato direto,
né, onde o time de vendas ali viu que precisa fazer uma negociação, mandar a proposta, ter algum tipo ali de retorno. Ele abriu a sessão com o cliente, né, de interesse, e aí o cliente escolheu conversar e isso foi redirecionado para o time de atendimento, né, direto para ele, na realidade. O outro ali, subcenário, né, digamos assim, foi onde ele não quer conversar. Não quero conversar, mas aí a gente pode insistir. Não, olha, a gente tem esses meios, né, tem serviços aqui automatizados, né, conversa aqui com o nosso bot, você ainda pode escalar isso para a gente humano. Né, então também tem esse tipo de interação. Esse terceiro aqui, que é o dia a dia do WhatsApp Web, né, o vendedor que conversa ali através do painel. Acho que Flávio... Show, isso aí. Obrigado, Wesley. Só para finalizar aqui, então, pessoal, só um resumo, né? A gente, acho que por cenário aqui, a gente consegue listar uma série de benefícios, mas eu acho que principalmente aqui, né, questão comportamental, engajamento, né? A gente consegue ter muito mais engajamento, adoção, conversão, né? Alcance de público, personalização em escala, automação, usar as funcionalidades do módulo de marketing, né, que você poder orquestrar uma jornada utilizando o WhatsApp como canal é super importante, né, clientes mais satisfeitos, né, informações e serviços mais rápidos, sem deixar de ter controle, né, sem deixar de ter insights sobre todas essas capacidades aí, né? Então, esses são alguns dos benefícios. Eu queria só para finalizar, né, falar um pouquinho das ofertas aqui que a gente tem, aí ofertas mais no sentido de como é que a gente pode começar, né, para quem está interessado em, assim, legal, queria evoluir, seja num projeto de Dynamics, ou seja, né, numa evolução no projeto que eu já tenho, alguma coisa nesse sentido. A BZAP, ela atua de diversas formas, mas a gente tem algumas ofertas aqui para que a gente entenda qual é o tamanho do projeto, como é que isso pode se transformar efetivamente num projeto. Às vezes a gente tem só uma ideia, não tem exatamente uma concepção, não tem um requisito escrito ainda. Então a gente tem aqui algumas ofertas para ajudar vocês nisso. Então, a primeira delas é o Catalyst. O Catalyst, ele é uma oferta onde a gente faz um trabalho em conjunto com vocês, onde a gente vai olhar de uma maneira ainda mais superficial, vamos dizer assim, ou uma maneira mais abrangente, quais são as suas principais métricas de negócio, quais são os seus objetivos em torno da transformação digital, e a gente vai tentar ajudar vocês a aterrissar essas ideias. Então, o Catalyst nada mais é do que uma atividade de design thinking, onde a gente junta as áreas de negócio, junto com os times técnicos, e a gente conduz essa discussão para entender como é que a gente pode transformar um determinado cenário de negócio de vocês, seja para venda, seja para atendimento, seja lá qual for. Vocês elencam isso e a gente coordena essa atividade junto com vocês, e ao final dessa atividade a gente consegue ter aqui uma série de entregáveis, como por exemplo um mapa de valor, né, um business value, o que essas ideias, né, uma priorização dessas ideias, o que é mais fácil de entregar versus menor custo e assim por diante. Então isso a gente consegue criar um plano para vocês, um mapa de como é que a Microsoft, através das suas ferramentas, vão conseguir fazer com que vocês atinjam esses objetivos, né? E aí, ao final, a gente pode trabalhar com workshops, com pilotos e com demos para que vocês visualizem isso na prática, tá? Esse é o Design Thinking. O segundo aqui é o nosso POC piloto, que é simples, basicamente a gente tentar aterrissar uma ideia que ficou só no cenário da imaginação e do PPT, né? Pô, legal, vamos tentar experimentar alguma coisa. Então, a POC ainda num ambiente controlado, o piloto já é um pequeno espaço de ambiente produtivo, a gente tem condições de executar isso com vocês, inclusive com o apoio da Microsoft. Aí, quando eu digo apoio da Microsoft, apoios financeiros para que a gente tenha os recursos à disposição para a gente executar isso. O terceiro aqui é o RFI-RFP, que é uma ferramenta que a BZAP tem. Essa ferramenta é chamada CIR 365. Ela nada mais é do que um assessment. Esse assessment é usado globalmente, é uma empresa que tem mais de 200 parceiros no mundo inteiro, que usam esse mesmo conhecimento para tentar adquirir de vocês quais são os requisitos que vocês têm. Às vezes a gente tem lá uma série de necessidades dentro de uma área e a gente ainda não tem uma RFP construída, uma RFI construída. Então, para que a gente possa aterrissar isso em formato efetivamente de requisitos, a gente pode disponibilizar para vocês essa ferramenta e vocês vão respondendo, eu preciso enviar e-mails, eu preciso controlar oportunidades, eu preciso fazer cotações, preciso ter integração com a assinatura digital. Então, vocês vão declarando essas necessidades e a ferramenta ela vai entregar para a gente um relatório
muito próximo do que vocês podem considerar como uma RFI ou uma RFP, já com estimativa de prazos, de custos, necessidades de licenciamento, e vocês vão poder usar esse material, inclusive, para sair para o mercado e falar assim, legal, quem são as empresas que podem me oferecer um software como esse ou um serviço como esse? Então, essa aqui é uma ferramenta que ajuda vocês, né, a agilizarem o processo de aquisição de uma plataforma de CRM, tá? Isso aqui é voltado para Dynamics 365. Tá? E a terceira e quarta e última aqui são as ofertas que a BZAP já tem no Marketplace. Então, aqui já são pacotes de serviços com escopo pré-determinado e custos pré-determinados também. Então, isso aqui hoje está no Marketplace da Microsoft, que é o AppSource. Então, esses caras aqui são serviços e esses caras aqui são produtos. Tá? Então, a BZAP já tem aqui Assessment de vendas, o Project Assessment, que é esse que eu acabei de mostrar, que é o SEER, implementação de sales e marketing, implementação do Catalyst, né? E aqui são algumas aplicações. Então, integração do Dynamics Marketing com o Zoom, para fazer eventos online, integração do Dynamics Marketing com o Zenvia, porque com o Twilio ele não já é integrado automaticamente, a gente tem um pacotinho aqui de integração, e a BZAP tem um produto que é voltado para escritórios de advogados, que ele também está no nosso Marketplace. Então, se vocês quiserem depois dar uma olhada, são alguns dos escopos que a gente pode trabalhar diretamente com vocês. Bom, finalizamos aqui o conteúdo que a gente separou para vocês. Eu espero que até aqui tenha ficado claro, que vocês tenham gostado, aproveitado. Queria pedir desculpas aí pelo atraso, mas acho que foi necessário para que todo mundo conseguisse chegar, né? Agradecer a todos que estão aqui presencialmente hoje, enfrentaram o trânsito de São Paulo, todo mundo que está online. E eu queria aqui também abrir, caso vocês tenham alguma dúvida. Eu sei que a gente já respondeu bastante aí durante a conversa, mas se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente também pode separar um tempinho aqui para responder para vocês, tá? Deixa eu ver se tem alguma aqui no chat, eu acho que não. Se não tiverem dúvidas, novamente agradeço aí a oportunidade de conhecer vocês, para quem esteve aqui, para quem participou online. Essa apresentação ela está sendo gravada, a gente vai compartilhar ela com todo mundo que participou, até para que vocês possam recompartilhar com outras pessoas que queiram ver o conteúdo aí. E a gente novamente está à disposição. Se vocês quiserem fazer alguma apresentação, algum cenário mais específico dentro da empresa de vocês, entre em contato com o nosso time comercial aqui, que a gente viabiliza essas apresentações, POCs, pilotos, a gente está à disposição. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Uma dúvida? Desculpa. Não, na verdade era mais para ver se ia ter disponibilidade da gravação para a gente. Vamos disponibilizar sim. Show de bola. Tá? Acho que é importante para a gente disseminar aí o conteúdo. Gente, obrigado então. Nos vemos na próxima aí. Até logo. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Prazer foi meu. Manda um abraço para o Roberto. Lá, a Cris também era para cruzar com ela. Tá bom. Valeu.